Nossa convidada de hoje é médica cardiologista. Trabalha no atendimento de emergências e acompanhamento de pacientes particulares, oferecendo um cuidado personalizado. Vamos abordar temas como sua trajetória na medicina, doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, tecnologias recentes na cardiologia, morte súbita em jovens e a relação entre ansiedade e problemas cardíacos. Com vocês, doutora Beatriz Ferreira Milé. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica cardiologista, doutora Beatriz Ferreira Milé. Tudo bom, minha querida? Tudo Muito bem. obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre a cardiologia, nesse canal que inspira tantas pessoas e que traz tantas informações. Muito Que obrigada coisa mesmo pelo boa! convite. Boa Boa noite, noite. Alex. A Boa gente tem que noite, colocar Beatriz. que a indicação foi do Alex. Eu vou Sua começar. cardiologista? É minha cardiologista. Então Mas não é vamos lá. só minha. Ela é minha cardiologista e cardiologista do meu bem mais sagrado, que é minha mãe. Uhum. E aí eu já Beijo. quero até trazer. É mito ou é verdade que cardiologista acaba abraçando a família inteira? É verdade. O Eu acho- coração é enorme. O coração é enorme, sempre cabe mais um no coração do cardiologista. O cardiologista, ele acaba sendo um clínico geral, né, digamos assim. É como se fosse o pediatra do adulto, né? Perfeito. E aí um acaba sempre indicando o outro, né? As pessoas se identificam com o médico e acabam indicando pro pai, pra mãe, e aí no coração do cardiologista sempre vai caber a família inteira. Né? Todo Aqui- cardiologista é um bom clínico geral, senão não tem como. Sim, com certeza. Tá tudo Aqui eu posso chamar de Bia? claro. Ah, Fique à todos vontade. nós. Olha, eu também sou Bia. Bia 1, Bia 2. Aham. Isso. Me e achará. Alex. Mas, Bia, eu acho que isso que você tá falando é uma coisa, assim, genial. Porque, assim, eu quando procurei você, primeiramente eu procurei para minha mãe. Uhum. Porque eu falo assim, a idade cada vez foi chegando mais e eu precisava ter um médico de referência. Sim. Então, quando eu entreguei a minha mãe na sua mão, eu vi o seu olhar clínico para ela e o seu Uhum. olhar cardiológico. Então, eu falei assim, aqui vai ser minha referência até a hora que nosso pai achar que ela tem que ir. E foi muito, assim, especial, sabe, Bia? Porque eu passei por um momento com minha mãe que ela precisava de risco e isso me preocupou muito, porque no primeiro momento a enfermeira levou ela num lugar e minha mãe não ficou nem 15 minutos. Ah, o risco No cirúrgico. risco Ah, cirúrgico. tá, Risco pros cirúrgico. exames. E aí, naquele momento, eu fiquei assim, desesperado, né? E aí eu fui e falei assim: não, vou procurar a Bia, porque o geriatra dela também já tinha indicado você, que parece que estudou com você. Sim, sim. E aí foi total diferença. Tanto é o elogio, tá, gente? Eu tenho que jogar aqui, porque, assim, falar de alguém que é muito sagrado pra gente é a gente entregar. Então, assim, minha mãe ia fazer um procedimento e, assim, a minha insegurança era muito grande. E o que mais me deu, assim, conforto, de saber assim, eu tô sempre no caminho certo da minha intuição com minha mãe, eu falei, isso eu não quero, eu vou procurar. E aí você fez todo um risco Uhum. bacana, né? E dentro desse risco, eu não tive tempo de falar depois para você, mas o médico, tanto o médico quanto o anestesista, vieram falar comigo no quarto e falou assim: nossa, essa médica tá de parabéns. A gente não vai ter Da trabalho nenhum. colonoscopia aí, da Isso. do É, TZR, porque maravilhoso. Você colocou tudo, deixou totalmente seguro para eles ali. Foi assim Ah, muito bacana. Obrigada. Eu acho muito gratificante quando pessoas muito queridas me trazem assim, esse retorno, porque realmente eu acho que o paciente escolhe o médico quando ele se identifica com alguma coisa, né? E a gente sempre tem que, ou seja, um risco cirúrgico, seja uma consulta de rotina, a gente sempre tem que abraçar um todo. Não adianta eu ir só no coração, né? A pessoa é um todo, a pessoa tem toda uma história, tem todas as comorbidades, tem tudo junto que a gente tem que sempre avaliar.
E eu acho gratificante ter esse retorno que você me deu. E mais gratificante ainda ter te conquistado como paciente Ah, foi, também. porque aí depois eu voltei, né? Aí foi que eu fui, E né? é um paciente muito bom. Ah, Faz tudo muito obrigado. direitinho. Faço mesmo, gente. Sigo ali Segue bonitinho. na linha Mas direitinho. me diz uma coisa, Bia, como é que você pensou em fazer medicina? Conta um pouquinho da sua história. Você está há quantos anos agora? Eu tô com 35 anos, mas com carinha de 35. Não, 19, com né? carinha de 25. É. 25. A gente recebeu um convidado agora, nessa semana, e a Bia falou assim: todo TDAH tem uma aparência mais jovem. Eu peguei pra mim, então tô achando que. É, Porque você tá com 35, eu tô parece com 25. 35. Não, mas é porque o espírito é de 19 Ah, ainda. entendi. E o Botox também tá em dia, então acho que também tem um pouco disso. Mas assim, teve alguma referência na sua vida? Como Sim. que Você a tomou a medicina, assim, decisão foi de fazer desde medicina. pequenininha? Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de me comunicar, de ouvir histórias. Eu acho que na medicina a gente consegue entrar em contato, né, com pessoas, conhecer pessoas incríveis, e a gente sempre leva um pouquinho de cada um e deixa um pouquinho da gente para as pessoas também. Mas eu tinha referência do meu pai em casa, né? Meu pai é cardiologista. Eu juro que eu tentei fugir da especialidade, porque eu falei, vai ser outro cardiologista em casa. Tentei, né, ir para um lado de pediatria, porque eu adoro criança. Só que eu gosto de criança, assim, saudável, né? Digamos assim. A criança que está internada, a criança, né, que está em risco de vida. Eu acho que eu não teria tanto sangue para Habilidade conseguir. ali naquele momento. Eu acho que tem que ter um pouco. Tem que ter uma. Como é que eu me fugi a palavra? Não é um sangue frio, mas tem que ter uma coisa automática. É. Um pouco Exatamente. automática, É fazer o que tem dom, que é ser dom. feito. É o dom, É o dom. exatamente. Eu não teria esse dom, né? E aí eu já tinha essa referência do meu pai, tentei ir para pediatria, mas aí vi que realmente não seria para mim, tentei ir para endócrino, e eu acho que a cardiologia tem muito de endócrino também. É Junto. Eu acho que verdade. a gente sempre tem que trabalhar muito junto com várias especialidades, né? Ah, isso eu também tenho que te contar, O porque quê? a minha, eu fui pra Bia, doutora Bia, porque a minha endócrino percebeu que eu precisava passar também por uma Sim, cardiologista. E aí as duas fizeram uma ponte muito bacana. Ah, Tamires. sim, isso Doutora mesmo. Doutora Tamires. Tamires. Não, eu trabalho até numa coronária, e aí quando o endocrinologista chega lá para aparecer, eu falo, ó, já senta aqui, porque tá tudo muito Vamos interligado. ter que Diabético, conversar. coração, doença da tireoide. Então, assim, o paciente é um todo, né? A gente É não verdade. pode só pegar partes dele, né? A gente também tem que, né, ter muita referência com psicólogo. Eu recebo muito paciente que é um transtorno de ansiedade, às vezes, que acha que tá infartando, que acha que tá tendo uma arritmia. Então, assim, o paciente é um todo, é um global, né? E aí eu tinha essa referência do meu pai, tentei fugir da cardiologia. Durante a faculdade inteira, eu sempre gostei da cardiologia, sempre fui tendendo, mas tentando fugir. E aí, no fim das contas, acabei no que realmente me chamou, o que, né, eu mais gostava, que era realmente estudar sobre o coração, né, enfim, estudar a cardiologia mesmo. E cardiologia, você sai da faculdade médica, Sim. lógico, e aí vai pra residência. Aí a primeira residência já é a cardiologia ou é a clínica Não. médica? A gente faz primeiro clínica médica, né? São 2 anos de clínica médica. Eu fiz lá na UERJ. Eu me formei na UERJ. Amo de coração aquele lugar. Excelente faculdade. Excelente Também me formei faculdade, lá. Amo de coração. E aí eu fiz clínica médica no Hospital Pedro Ernesto, que é o hospital da UERJ, hospital universitário. E aí depois você faz mais 2 anos de cardiologia, que eu fiz no Instituto Nacional de Cardiologia. Eu também amo de paixão. Assim, excelente. Ganhei muita experiência lá, vi muita coisa legal. E é isso, foi o E caminho que eu hoje você trilhei. trabalha, além do consultório, você trabalha também em emergência, unidade coronariana, é isso? Isso. Eu Uhum. trabalho no consultório, né? Trabalho visitando, né, pacientes internados, faço visita domiciliar também. Tem muito paciente idoso que não consegue ir até exatamente. mim, então eu vou até ele. Tem até meu eletro portátil que a gente leva lá para fazer o eletro e ter, né, esse acesso que ele não consegue ter com tanta facilidade indo no consultório. Trabalho numa rotina de emergência, que eu gosto, né, daquela fase aguda, do paciente Adrenalina. agudo, daquela adrenalina, não consigo me desfazer disso. E trabalho em unidade coronariana também. Você tem prazer nisso, né? Tenho. Daquela adrenalina ali. Eu gosto. Em todos, ou você prefere alguma coisa assim? Consultório, emergência, unidade coronariana.
todos te dão o mesmo nível de prazer? Hoje eu me sinto completa em todos. Uhum. Eu não conseguiria, assim, não estar na parte hospitalar, só estar na parte do consultório, mas a minha tendência é, no futuro, ficar mais na parte do consultório e sair um pouquinho do hospitalar. Mas, no momento, eu sou muito satisfeita e me dá muito prazer estar em todos esses lugares que E eu você, trabalho. você trouxe assim, uma ponte muito para nossa área, né? Que é saúde mental. Sim. E muitas vezes acontece isso mesmo. Eu já trabalhei também em hospital e o paciente chega ali com toda a sensação, todo um quadro de infarto, e Uhum. depois, ao decorrer ali do primeiro atendimento, já chamam a gente porque percebem que não tem nada a ver com a parte cardio, e sim uma parte emocional. Então, isso é muito, acontece no dia a dia ali na Isso é emergência. muito comum. Eu sou rotina de uma grande emergência, né, aqui no Rio de Janeiro, e a gente recebe todos os dias pessoa tendo uma crise aguda, né, de ansiedade e acha que realmente está infartando, porque dá, né, sintomas que são muito semelhantes, né? A pessoa sente dor no peito, ela sente falta de ar, ela sente Taquicardia, palpitação. né? Exatamente, fica suando frio. Então, assim, ela às vezes chega realmente achando que tá tendo algum problema, né, coronariano, algum problema do coração, e às vezes é da mente mesmo, né? E a gente tem que olhar com o mesmo cuidado para a mente que a gente olha com o coração. Com Né? A gente, certeza. obviamente, vai excluir que não seja nada cardíaco, vai rodar um eletro, dependendo das comorbidades, vai fazer outros exames também, né, dosar uma enzima cardíaca, mas a gente também tem que dar atenção para essa parte emocional, para essa parte mental e tratar com tanto cuidado quanto do Você está falando coração. uma coisa fantástica, porque assim, dentro de um pronto-socorro, o diagnóstico de ser um transtorno psiquiátrico, mental, ele é sempre de exclusão, Sim, nunca de eleição. exatamente. O que Exatamente. a gente sempre tem que excluir é que não seja algo que vai botar em risco a vida do paciente, né? Uhum. Exatamente. Que não seja um Você vai infarto agudo do excluindo tudo. miocárdio, uma dissecção de aorta. No primeiro momento, você vai ali e corre para o protocolo da emergência que tem que ser Exatamente, feito. exatamente. Excluindo isso, vamos tentar entender, né? Aconteceu alguma coisa? Você teve algum fator de estresse nesse momento? E aí a gente, Uhum. com a anamnese, consegue destrinchar melhor e entender o que está Para acontecendo, separar, né? para separar. Hoje em dia, eu acho que nunca se teve tanto transtorno mental. E aí, dentro das estatísticas, por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha no Brasil algo em torno de 11 milhões e alguma coisa de depressão. Uhum. E a gente tinha mais ou menos 17 milhões de transtorno de ansiedade. Já era coisa à beça. Depois da pandemia, a gente sabe que isso teve um momento que teve mais 25%. E hoje a gente está achando que está reduzindo. Eu acho que não. E eu Uhum. acho que a pandemia revelou uma pandemia silenciosa que ninguém via, Sim. tá? E, inclusive, uma pandemia de tentativas e risco de suicídio, Aham. tá? Porque, assim, em 2016, a Organização Mundial de Saúde fez um ano de combate ao suicídio. Naquela época, a cada 40 segundos, alguém tentava se matar no mundo. Meu Deus. 40 segundos. Isso antes de pandemia. Vamos esquecer Uhum. a pandemia. Eu tenho certeza, eu não trabalho mais em emergência, mas eu tenho certeza que chego a vocês Sim, essas muito. tentativas de suicídio. Porque Muito, ninguém tem uma todos os tentativa de dias. suicídio e leva Uhum. para o hospital psiquiátrico direto. Não, Não não. existe Em isso. primeiro lugar, é uma Não. referência de emergência, Sim, né? ainda Comum. mais assim, porque muitas vezes, né, a tentativa de suicídio vai ser de intoxicação exógena. A pessoa vai tomar uma medicação. Eu não posso internar essa pessoa numa clínica psiquiátrica Não. direto. Ela tem que ficar em observação, vai ter que passar por uma internação clínica, né? Porque Muitas vezes aquela tem que ir medicação pro que ela CTI. tomou, exatamente, Dependendo, pode né? dar É. vários efeitos, até no coração mesmo, né? E aí depois ela vai fazer, né, um link com uma internação psiquiátrica. E até o que você falou, cada vez mais a gente vê gente mais jovem chegando, né, com tentativa de suicídio, assim. Lá na pediatria, eu não fico na pediatria, mas Uhum. tem crianças chegando também, Com tentativa de suicídio. adolescentes. Sim, Não, isso é uma coisa, né, que a gente já vê os estudos falando, Uhum. que cada vez a depressão está atingindo faixa etárias menores e Sim, cada vez os quadros são mais graves. exatamente. Então, isso se reflete para você dentro da emergência. Sim. Todos os dias a gente tem pelo menos 1 ou 2 pacientes que chegam com esse quadro de E a maioria tentativa. jovens? A maioria é jovens. Na faixa o quê? De E 20 anos? faixa de 20, 30 anos. E quando são perto, assim, datas comemorativas, digamos, Natal, Dia Natal. dos Exatamente. Namorados. Ainda é pior. Ainda chega mais. Dia dos namorados? Dia dos namorados É pior? é pior. É pior.
No Dia dos Namorados, eu tava de plantão. Esse E ano. chegaram 3 pacientes com tentativa de autoextermínio. Que E isso daí até a estatística também mostra, né? Perto de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, é ainda pior. Acho que a taxa ainda é um pouco maior, né? E Infelizmente. você acha, Bia, que isso tem a ver com essa questão das pessoas olharem redes sociais, os mais jovens, Acho que sim. e verem um padrão que, na maioria das vezes, 90% é fake, Uhum. mas elas realmente acharem que no Dia dos Namorados eu estou sozinha, então meu mundo acabou. Sim. No dia do Natal, todo mundo tem família, todo mundo se reúne. Mal sabe que tem aquelas famílias que se reúnem para brigar, para Exatamente. beber, um dá na cara do outro. Exatamente. Eu acho que na rede social a gente mostra só a parte boa, a gente mostra o que a gente Exatamente. quer. Às vezes você vai colocar uma foto no Dia dos Namorados com seu marido, com seu namorado, e você não vai estar bem no seu relacionamento, mas você vai mostrar que tá tudo ótimo ali, né? Uhum. E isso daí afeta muito, ainda mais os jovens, né? Que vivem Tem até muito. o fake, né? Que monta todo um cenário como se você estivesse comemorando e não tem ninguém ali com você. Exatamente. E eu tenho amigas solteiras até que no Dia dos Namorados elas somem realmente das redes sociais. Eu falei com a minha amiga, ela falou, hoje eu não vou entrar. Hoje não vou entrar, prefiro não entrar porque vai ser só foto de casal, eu tô aqui encalhada. Eu falei, não, amiga, não entra não, Mas melhor. tem esse pensamento? Tem. Gente, É. não, eu vi uma matéria que as pessoas estavam pagando para ter mulheres pagando para homens irem a um jantar num bom restaurante Meu e Deus. tirar as fotos, literalmente. E homens pagando mulheres com o mesmo fim. E tinha que ter pagava-se uma taxa muito mais alta se aquela pessoa não saísse com ninguém, nem fotografasse durante 3 meses. Então Meu Deus. vamos supor que o preço fosse, naquele dia, 5.000, tá? Se Aham. você quer essa exclusividade, vai para 12.000. Pra você ver que hoje em dia a gente vive por aparência, né? Que é o que Exatamente. importa é a aparência, não importa Exatamente. se Você você paga realmente... 12.000 para um jantar que você vai pagar para Exatamente. também aquela pessoa não poder postar ninguém com foto. É Complicado, surreal isso. É surreal. Né? E aí a gente vê que por isso tem Isso tanta... reflete muito nas estatísticas, sim. Muito, né? Bia, por muito tempo, não sei agora, né? Por muito tempo, quando eu trabalhava em hospital, Uhum. por muito tempo, a área de cardiologia era ainda a área que a gente ainda mais perdia paciente no Brasil. Ainda Sim. continua assim? Sim. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. No mundo ainda é primeiro. Ainda é primeiro. Então, não só no Brasil. Não só no Brasil. Teve um período, né, de Covid, que Covid ultrapassou as Isso, doenças cardiovasculares. sim. Hoje em dia voltou, realmente, a estatística de ser a doença que mais mata. Mas por que seria isso? Assim? O que seria essa causa? É Assim? verdade. O que leva a isso? Eu acho que, na verdade, a doença coronariana, ela tem que ser vista da história da pessoa. Desde que ela era... Porque a pessoa que infarta com 40, 60 anos, esse infarto começou quando ela tinha 12 anos. Jura? Exatamente. Foi visto, né, tem um estudo, aqui do Brasil mesmo, né, que pegou 300 pessoas, né, de 12 a 33 anos, que morreram por mortes violentas, a maioria por bala perdida, né, porque Brasil, Sim. infelizmente, né. É verdade. E Isso aí- no Brasil todo. No Brasil. E aí fizeram a necrópsia dessas pessoas e viram, né, que 97% de 12 a 33 anos já tinham doença coronariana. Não grave, né, mas já tinham Uhum. placa ali na coronária. Então é um 12 processo... a 37. 12 a 33 12 a anos. 33 anos. Exatamente. Então, o processo, tudo, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o que você faz hoje vai refletir na sua vida daqui a 20, 30 anos. E é isso, eu acho que os hábitos de vida, né, do brasileiro e no mundo, né, na infância, a gente ainda não se preocupa muito com, né, com atividade física, com o que a criança vai comer, com as mudanças de estilo de vida. Você deixa para se preocupar com isso quando você já é adulto, quando aquilo ali já deve estar... Aquela sua doença coronariana já está ali incipiente, já existe, né? Então, e também tem muita pessoa que não vai, né, no hospital, não faz as visitas de rotina, né? Hipertensão, por exemplo, é uma doença, um grande fator de risco para a doença coronariana. E ela é silenciosa, completamente. Na maioria das vezes, a pessoa não tem sintomas, né? Ela é Da hipertensa já há pressão anos. alta, né? Ainda mantém o padrão de 14 por Sim. 8? 14 por 9. 14 por 9, 14 A desculpa. hipertensão ela é Uhum. definida, né, com uma pressão sistólica maior ou igual a 140, né, milímetros de mercúrio, ou uma diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, aferida em 2 momentos diferentes com método de aferição adequado, né? Uhum. E, se possível, sempre confirmar com aquele exame, né? Que a gente ama pedir, que o paciente odeia, que é o mapa,
É aquele que fica Sim, ferindo a que cada fica 15 minutos, 24 horas, 24 né? horas, que ninguém dorme. Insuportável. Pacientes Exatamente. odeiam, Eu mas tentei burlar, cardiologista. mas ela O não cardiologista me já pede assim: liberou. oi, desculpa, eu tô te pedindo esse exame, mas é muito importante, faz por favor. A gente sempre implora o paciente fazer. Mas eu vou te E dizer, eu tinha paciente que o cardiologista pedia e eles não queriam. Aí eu falava assim, mas vem cá, por quê? Vamos lá, não dói, é chato, mas é 24 horas. Não, doutora, que eu soube que o cardiologista, quando vai ver, ele sabe se eu transei, ele sabe se eu fiz cocô, é, ele sabe. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, porque a minha mulher foi levar pro cardiologista e falou assim, a senhora teve relação sexual ontem entre aham, 2 da manhã e não sei o que lá. Aí a mulher chegou em casa rindo. aham. Amor, você não sabe, o cardiologista sabe até a hora que a gente transou, a hora que a gente comeu, que fez Tem mesmo. cocô. Nesse Sabe? exame você tem que fazer um diário também, né? Você tem que Exatamente. É, falar tudo que você tá fazendo, a hora. Então você faz um é. diário, a gente sabe da vida inteira do paciente, é Total. ótimo. E a Exatamente. gente ainda impede o paciente de tomar banho nesse dia, porque nesse dia não vai poder Ah, não tomar pode banho. Ah, tomar não banho, é toma banho verdade. Não também. toma banho, é ótimo. O exame é maravilhoso, né? Uhum. Mas enfim, e aí a gente, né, voltando pro diagnóstico de hipertensão, né? Na maioria das vezes, a pressão ela vai ser silenciosa, né? A pessoa Uhum. não vai ter sintomas. E aí a pessoa pode estar anos e anos hipertensa sem perceber. A hipertensão vai gerando lesão ali na microvasculatura, né, de órgãos muito importantes, como o coração, cérebro, rim, enfim, membros inferiores. E muitas vezes a pessoa abre já o sintoma, né, abre o diagnóstico de hipertensão já com infarto, já com AVC, e realmente ela não sentia nada, tá? Principalmente aquela que é assintomática. Por exemplo, Sim, tinha muito coisa de. Tem pessoas que falam assim: não, eu não tenho pressão alta porque eu não sinto dor de cabeça. exatamente. Né? E aí Não fica é anos assim. hipertensa. Exatamente. E ela já vai abrir com lesão de órgão-alvo, já vai abrir o diagnóstico de hipertensão tendo infarto. Porque a lesão de órgão-alvo, né, a lesão ali no vaso, né, do coração, vai dar doença coronariana, vai dar insuficiência cardíaca. A lesão ali no cérebro vai dar o quê? AVC hemorrágico, AVC isquêmico, demência. A lesão no rim, insuficiência renal aguda, que pode cronificar e levar até a diálise. Então, às vezes, a pessoa ela já vai abrir o diagnóstico de hipertensão já tendo uma dessas lesões, porque ela vai ficar anos hipertensa sem sentir nada. Tem uma coisa, assim, que sempre, para mim, foi uma regra de tratamento: o que é bom para o coração é bom para o cérebro e Sim. vice-versa. Né? Tipo assim, então, quando eu falava para meus pacientes, olha, você tem que fazer atividade física, aeróbica, para poder fazer o sangue circular. Ah, doutora, mas o cardiologista me pediu. Eu falei, vale, meu amor, tudo que o Uhum. cardiologista pedir, Vale para você um, vale pode para o fazer para o outro. cérebro e vice-versa, É, por conta da circulação. com E aí certeza. você está falando da coisa do Alzheimer, demências. Uhum. A gente teve um especialista aqui que falou uma coisa muito interessante, que o Alzheimer hoje está muito ligado à hipertensão e à síndrome metabólica, Sim. que não existe sem. É quase como se fosse assim, tem a diabetes tipo 1, tipo 2, e quase que o Alzheimer seria a diabetes que Uhum. tem a partir do processo que leva à demência. É isso É, mesmo? e a fisiopatologia é muito parecida também, né? A pessoa pode ter uma demência vascular, que é Uhum, isso, né? Vai formando vários microinfartos ao longo da vida. A própria coisa que acontece no coração, aquela placa na coronária, uhum. né? Vai sofrendo isquemia, né? Vai sofrendo com a falta de vascularização ali no coração. Isso pode acontecer no cérebro também. E aí pode levar a uma demência vascular, enfim, doença de Alzheimer também. Então tá tudo muito E interligado. se não for porque tem a vascular, tem a demência de Alzheimer, mas uma também alimenta a outra. Sim, Você totalmente. pode ter as O duas. diagnóstico, geralmente, a gente Um faz grande até os dois, quadro né? de demência. Combinado. Exatamente, Exatamente. combinado. Mas, Bia, você falou que vai aí, né? A estatística tem mostrado que a partir dos 12 anos. Mas o que Não, a na gente. na na pesquisa, pesquisa, né? Sim, nesse Já né? estudo tinha Que a mostrou, gente gente. já já tem tinha. um histórico ali. Agora, assim, o que a gente tem que fazer, né? Porque aqui a gente sempre tem pensado junto. A gente teve agora também uma pessoa que veio aqui e tirou um pouco de um mito que a Uhum, gente tinha de que a vacina do H. pylori, do Do HPV, HPV. uhum. era só para até 13, 14 anos. E disse que é geral, todo Sim, mundo pode todo tomar, mundo pode tomar. né? Mas assim, parando e pensando com uma cardiologista aqui, que a gente tem esse índice tão grande de sendo ainda as doenças cardiovasculares as que mais matam. Primeiramente. O que a gente pode fazer enquanto campanha, enquanto está aqui num veículo como tem sido o podcast, como um lugar que alerta e traz? Porque assim, um pai e uma mãe,
ele acha assim: meu filho tá saudável, meu filho tá quietinho lá no quarto. E isso pra gente é complicado, ver um adolescente trancado dentro de um quarto, né? Exatamente. Mas assim, ele tá ali, nunca teve problema, meu filho nunca teve um problema de saúde. Mas a alimentação, uma vida Sim. sedentária, ele já pode estar dando sinais disso daí. O que a gente poderia já estar pensando para, de repente, prevenir isso? Então, a Sociedade Americana, né, de Pediatria, até antigamente a gente dosava o colesterol só a partir da meia-idade, né? Hoje em dia a Sociedade Americana já recomenda que dose ali primeiro entre 9 e 11 Então, o anos. 9 a colesterol. Justamente 11. entre 9 e 11 anos já tem que ter uma dosagem do colesterol. Então, o colesterol já pode ser um sinal de que Sim, tem sim. alguma coisa errada ali. Quando a gente pensa em doença coronariana, a gente pensa em uma gama de fatores de risco. O colesterol é um dos fatores de risco, né? Tem história familiar, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo. Isso tudo junto vai levar à doença coronariana. Mas antigamente a gente achava que o colesterol só adulto precisa dosar, né? Porque a criança não vai ter problema. Mas não, foi visto que você dosando o colesterol mais cedo, né? Entre 9 e 11 anos, você começa uma profilaxia, né? Já começa a cuidar desses fatores de risco, cuidar da alimentação desde cedo. E você também pode diagnosticar mais cedo uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo. Que a hipercolesterolemia familiar é uma doença genética e ela aumenta em 20 vezes a chance de uma morte súbita O que no adulto seria jovem. isso? Então, a hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que aumenta, né, o colesterol no sangue. Existem vários tá. tipos, né? De colesterol. De vários tipos de colesterol. Exatamente. Pode ter hipertrigliceridemia, que é o triglicerídeo aumentado, hipercolesterolemia, que é do colesterol aumentado. O diagnóstico na infância, né, seria um colesterol total maior que 230, a gente já suspeitaria, tá? E no adulto, maior que 310, a gente também suspeitaria de hipercolesterolemia familiar. Quer E dizer, aí, não tem a ver com exatamente a alimentação. A carga Pode vir genética uma é mais carga a carga genética. genética, é muito exatamente. marcada. É muito Quando marcada. aparece precocemente. Quando aparece Eu precocemente. conversando com você na primeira consulta, eu levei assim: não, mas meu colesterol desde os meus 18 anos, ele sempre deu alterado. E eu sempre fui muito magrinho. Sim. Mas assim, dentro da minha carga genética, mãe cardiopata, né? Sim. Hipertensa já tá ligado, Diabético. diabética. Uhum. Então, isso já é um sinal que eu tenho que estar sempre de olho para mim, né? Então, a história familiar, a gente não consegue modificar, né? O fator de risco não modificável. A gente não consegue mudar a nossa genética, né? Então, eu sempre falo, quem tem história familiar tem que cuidar dos fatores modificáveis. É obrigação a gente cuidar, né? Fazer atividade física, cuidar da dieta, dormir bem. Então, assim, e realmente ficar atento sempre, né? Fazer consultas de rotina para ver se vai desenvolver alguma dessas doenças que vão se somar à história familiar, para aumentar o risco de ter doença coronariana, doença cerebrovascular, isso tudo. Então, assim, realmente essa história familiar, Alex, não tem o que a gente péssima. fazer. É péssima, Não, mas mas a eu gente tô vai cuidar de bem. todo o resto. Mas olha só, eu vou ter que me defender aqui. Defenda. Você Minha tem esse direito. médica falou pra mim assim: olha, o seu eletro é de um garotão. De Olha, 18 De anos, 18 falei. anos. Falou, gente, exatamente. falou. Não, o eletro Quase dele 50. normal. Não, os exames estão uma bomba, mas o eletro... Tá Não, ótimo. tava tudo bonitinho. Tava não tava? bonitinho. Tava A gente só bonitinho. ajustou uma coisa ou outra, mas É. tava tudo ótimo. Tava. Tudo bem. Mas é uma coisa assim, lógico, eu tenho uma prevenção, eu venho diferente assim no meu irmão. Meu irmão tá esperando a vida, porque não faz exame de nada. Entendeu? Homem é pior, né? Homem é pior. Para fazer exame, por exemplo, das pessoas que você atende, Qual é o público qual é pior? o público masculino e feminino? Então, é raro o homem chegar e falar, estou vindo aqui fazer um check-up. É Quando a ele mulher que fala- mandou. Exatamente, quando E ele a fala, mulher estou vindo tá aqui fazer um falando, "Vou check-up porque a embora, minha mulher atende com mandou." você Ah, e tá. mandou É. que eu viesse aqui. Senão ela vai pensar em Geralmente é assim. separação. Aham. O homem geralmente procura quando ele já tem algum sintoma. Quando ele já Uhum. tá sentindo uma dor no peito, já tá sentindo uma falta de Que ele ar. passou lá na emergência, a emergência falou: agora vamos fazer um Exatamente. acompanhamento ambulatorial. Quem vai sem sintoma, porque vai fazer uma consulta de rotina, geralmente é a mulher. E Não isso aí aparece. reflete também na internação, né? O que a gente vê, assim, internado, a grande maioria é homem, né? Sim, porque ele já Internação em unidade procura coronariana, por exemplo. complicado. Já complicou. Exatamente. Ele Já só procura no acorda... momento que já tá crítico, né? Exatamente. Ele só acorda quando tá crítico. Exatamente. Você estava falando, você tem filhos? Sim, tenho 2. Dois. Os amores da minha vida. Tem Ah. um casal. Ah, De tá quantos anos? Então, a menina, Giovana, tem 7 anos e o menino tem 3 anos, o Miguel. Tá.
como que você que sabe, tipo assim, o biscoito com recheio é uma Hum. bomba, É uma bomba. é uma bomba, né? Aqueles bonitinhos que aí eles botam bonequinhos e botam não sei o quê para Tudo pra seduzir as criança crianças. Como você querer que lida a com gente isso, que compre, lá né? você Como já que você estudou? olha para isso e ao mesmo tempo as crianças vão para a escola. Chega na Uhum. escola, todos os outros levam Não tem aquelas como a gente controlar. baixarias. Mas você escolhe as Exatamente. escolas, assim, tentando manter um Sim, sim. padrão de É uma coisa uma que... alimentação É, saudável. uma alimentação saudável. Então, o grande problema, né, hoje em dia é a gordura saturada e a gordura trans, tá? Existem, assim, alimentos ricos em colesterol, como ovo, como camarão, tá? Como o abacate. Como abacate, que não vão ser Camarão, eu É. lembrei, eu sei. maravilhoso, né? Eu sei que Que você não vão falou. ser alimentos ruins, tá? Na verdade, o colesterol que a gente come, tá? Ele interfere no colesterol sérico do sangue em 20 a 30%, tá? A maioria do nosso colesterol é produzido no fígado. Uhum. Só que, obviamente, se você comer, né, uma gordura saturada, gordura trans, que é, né? São os biscoitinhos, é o sorvete, a batata As palha, frituras, a fritura, o pastel, tudo que é maravilhoso, né? Uhum. Tudo que a gente gosta, tudo que criança gosta. empadinha, E que a gente tem que falar, não é pra comer. salgadinho. Exatamente. Uhum. Isso aí acaba aumentando o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que é propriamente aquele que vai depositar gordura ali nos vasos e que vai formar a placa de ateroma, né? E então, assim, o grande vilão são esses, né? Essa Uhum. gordura saturada, gordura trans. Lá em casa, eu tento manter em casa uma alimentação mais controlada, né? Obviamente, assim, a Giovana, ela já leva lanche, né? Eu tento botar uma fruta, tento botar coisas mais saudáveis, porque eu sei que eu não vou conseguir controlar se ela quiser comer o lanche da amiguinha. Não vai ter É muito o que verdade. fazer. Até na casa da avó a gente não consegue controlar. Porque Uhum. a avó, quando é mãe, é totalmente diferente de quando é avó, né? Jura? Juro. Dá tudo. Dá tudo. Olha, tudo que a criança pede, a avó dá. Entendeu? E aí a gente Uhum. Não tem Finge como que não controlar. tá Tem que vendo. trabalhar. tem que trabalhar, a gente finge que não tá vendo. E a escola, né, do Miguel, eu escolhi pensando também na alimentação no cardápio, né? Uma alimentação muito saudável. Então, assim, ele não leva lanche, mas a gente sempre recebe, tem tudo muito bem controlado o que come. E é isso, a gente tenta, né? E eu acho que a criança também segue muito o que a gente faz, tá? Mas Eu em tenho- casa tem isso, tipo, De né? exemplo, por De exemplo, eu tenho o hábito de sempre comer salada antes de comer, né, a comida, comida arroz, quente. feijão. Isso. A Giovana já me imita, ela já quer comer a Uhum. salada. Então, assim, a criança imita muito o que a gente faz. Isso é A gente verdade. come a fruta, a criança vai querer comer a mesma fruta. Isso A é minha filha já verdade. fala, mamãe, depois da janta, vamos comer aquela maçã juntas? Ai, que Ah. bonitinho. E a gente, é o nosso momento de comer a maçã pra Uhum. ler historinha e dormir. Então, assim, eu Quer acho dizer, que... você faz várias conexões num único momento que, de repente, Sim. do seu dia você tem ali com ela. Você faz uma alimentação saudável, você Sim. já criou esse hábito de vínculo com ela, que a hora da maçã é a hora que vai Exatamente. estar vocês duas, você vai contar a historinha, Exatamente. vai escovar os dentes e vamos dormir. Exatamente. E até atividade física também. Eu falo para os meus pacientes fazerem, mas eu também pratico, né? E os meus filhos já falam, mamãe, você hoje vai pra academia? E eu acho que é engraçado que tava rolando um negócio na internet, né, de como é que você vê sua mãe, né? E aí uma das perguntas era justamente essa, qual roupa que sua mãe veste? Aí os dois responderam, roupa de academia. Não E é eles nem já jaleco. sabem. Não é nem É jaleco. roupa de Roupa academia. de academia. Uhum. E qual a comida que a mamãe mais gosta? Salada. Então, assim, eu acho que mostrar isso pra criança, né? Que a gente segue, o que a gente fala que eles têm que fazer, é muito importante. Eles vão muito mais pelo exemplo que eles estão vendo do que a gente fala, né? Propriamente dito. Interessante você estar falando, né? Porque o exemplo arrasta, né? É um exemplo. Mesmo. Sim. A gente teve aqui com o Daniel Cade, né? O nutricionista. Uhum. Cade, o certo é Uhum. Cade. Ótimo, E maravilhoso. ele faz isso com as crianças, filhos. né? Uhum. Com os filhos todos, as pequenininhas. E é interessantíssimo, É. porque elas só comem antes de começar a comer a É salada impressionante, e gente. na mão, Uhum. assim, Uhum. e rúcula, e alface. Como se estivesse comendo a bala, a pipoca. Exatamente, Aham. exatamente. Com o mesmo gosto, brócolis. né? Não, com o Come o mesmo gosto. E nós estávamos num desses almoços, e aí eu demorei a pegar, porque eu estava achando tão maravilhoso ver aquelas crianças Uhum. comendo rúcula, agrião, como se fosse assim, chocolate, Aham. que eu fiquei olhando. Aí ela chegou para mim.
Ô tia, não vai comer não? Aí eu falei, não vou. Ela falou, é uma delícia. Só tô Aí te eu, admirando não, antes. é uma delícia. Eu falei, mas é delícia por quê? Ela falou, é delícia porque é saudável. Ah, É lindo. saudável. Lindo de E ver, não né? foi mandado. Orgulho de papai e mamãe. Não foi, mano. Ninguém mandou comer. Aham. A coisa do exemplo. É. Né? Tá E ali. tem hortinha, sabe? Tem aquela dinâmica ali do Daniel com ela, de De ensinar a pegar, plantar, de de ir pegar lá a plantinha buscar, no vamos pé. lavar, Ah, vamos, isso é muito legal. sabe? Então Muito cria legal. uma rotina com a Sim, criança, é maravilhoso isso, né? maravilhoso. Não, e elas Eu- passam, porque se ficar, tem que comer isso, hein? Não rola. Não rola. Deixa o não exemplo rola. ali, Exatamente. né? É dar o exemplo sempre. E também tem aquilo, né? Eu não quero que eu coma biscoito, eu não vou comprar biscoito pra dentro de casa. Exatamente. Se você tiver, quando você quer se aproximar de um hábito, o hábito tem que estar perto de você. Com E quando você certeza. quer se afastar do hábito, também não tem que ter. Não tem que ter chocolate. Se eu não quero, né, que eles comam, é Não pra não ter em adianta casa. ter. Não adianta ter, exatamente. É aquele Exatamente. negócio de beber água. Tem que beber 2 litros de água por dia, mas eu não ando com uma garrafa de água comigo. Não não vai adianta, funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Sinal tem água aí na É, sua eu vou canequinha, à beber. vontade. Que exemplo a gente dá, né? É, se eu quero algo pro meu filho, eu tenho que fazer tão igual ou Sim, melhor do que ele. com Porque a certeza. criança o tempo todo vai perguntar, Com certeza. né? Não joga lixo no chão. Aí o pai vai lá, abre o vidro e E joga, joga. Exatamente. Aí não faz sabe? sentido nenhum, né? A criança tá sendo espelho. Toda Espelho criança, né? Eu toda trabalhei em criança. escola Sim. e a gente percebe isso assim. Cara, é nítido. Quando você vai chamar os pais para conversar, aquele comportamento daquela criança, Uhum. você percebe na reunião é fato. Ele ali só está Veio sendo do espelho pai, do que o pai e a exatamente. mãe são. É. Agora, tem uma coisa em criança de alimentação que eu vi isso acontecer com muitos pacientes. Pai e mãe levar para supermercado as Ah, crianças. Para escolher a frutinha, Isso é para legal. escolher a Olha, verdura. eu vou falar, eu vou ser sincera. Por Eu odeio favor. supermercado. Quem Tá. vai é meu marido. Ah, que é? anjo bom, né, gente? Vamos falar dele. Vamos falar Você, dele. Vamos, você conheceu vamos. ele aonde, Conheci doutora? na faculdade. É médico Inclusive, também. fez a mesma coisa que eu. Mesma Nossa. faculdade, mesma residência de clínica médica, mesma residência É de bom porque aí é cardiologia. sócio, tá É ali. isso, tamo junto, né? Em tudo. Em tudo, Inclusive literal. na profissão, Inclusive. literal. Então essa parte fica com ele da casa. Essa parte fica com ele. E ele leva as crianças adoram. Leva, Gabriel. É verdade? E ensina eles. E quem é o mais interessado assim na escolher da frutinha, da verdura? Eu acho que é ela. A Giovana, Ah, ela viu? acaba sendo, acho que a idade também, Aham. Uhum. 7 anos, né? Então acaba que ela tem mais E curiosidade. Tem mais curiosidade, é. de pegar as frutas. Escolhe o mesmo? Escolhe. Escolhe o Miguel mesmo? quer ficar no carrinho mesmo. Ele Ah, só quer ele quer bagunça. movimento. Só quer bagunça. Ficar ali no carrinho, pegando as coisas, tirando as coisas. Você pega, quando vai ver, ele já tirou e botou de Mas volta. ela escolhe, assim, ou vai pela curiosidade, ou você, assim, quando desde pequenininha já ia Já falando, não, ensinou. isso daqui. Ensinava desde pequeno, né? Que aí vai entrando no É. lúdico, né? Legumes, as frutas, né? As verduras. Sim, Que bonitinho. muito legal. E ela escolhe direitinho hoje. Escolhe direitinho. Que bonito. Escolhe melhor que você. Muito melhor, eu não vou. E quando eu arrisco, ele ainda fala, comprou tudo errado. E eles também, né? Vai falar, olha, com o papai funciona. O com papai você, é muito mais legal. Com você não... pro supermercado. Supermercado, A não. mamãe é pra academia. Mamãe é pra academia, pra comer a maçã antes de dormir, ler historinha. Aham. Né? Gente, será A que gente tem alguma das dividir. crianças vai seguir também a cardiologia com Olha, vocês? existe uma grande Olha, probabilidade. Eu acho que pai e mãe cardiologista, né? Existe uma grande probabilidade. Mas eu quero que eles sejam felizes. Que eles Ah. escolham Que eles o que eles escolham o que querem. eles Extremamente quiserem. saudável, terapeutizado. É. Não, o que a gente mais quer na vida é ver filho feliz. Com É verdade, certeza. é Com verdade. certeza. Então, assim, se for feliz fazendo qualquer outra coisa, pode fazer que mamãe vai apoiar. Você fala muito bonito, assim, do seu trabalho. Quando a gente tá ali nas redes, vendo você no dia a dia com eles, que você se divide realmente nessa multifunções de mãe, médica, enfim. Mas a gente vê, assim, tanto esse amor da parte familiar, quanto esse amor pelo trabalho, assim, Sim. né? E você tá fazendo da sua rede um pouco pedagógica também, É. falando um pouco cada vez mais sobre isso, assim. Eu Isso acho é muito importante bonito. transmitir informação, porque quanto mais a pessoa entende, né, o que a gente quer passar, quanto mais informação ela tem, mais ela vai se tratar, né, vai assumir melhor, né, o tratamento que a gente propõe. Então, é o que eu tento passar realmente, e passar que o paciente não é só o coração, né, tá tudo muito interligado, foi como eu falei, né, muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de um psicólogo junto, da ajuda do endócrino, da ajuda de
É multidisciplinar, né, a Uhum. pessoa é um sistema e o tratamento vai ser multidisciplinar também, né. Muitas vezes nutricionista também, né? Nutricionista, Porque com assim, a certeza, gente que profissional de educação faz física. medicina, a faculdade de medicina vai ter que se rever, né? Uhum. Ela está muito defasada. Por Tá. exemplo, eu não, na minha faculdade inteira, apesar de ser o UERJ, que era Uhum. maravilhosa, nunca me foi dada uma cadeira assim, nutrição para o cérebro, Não, nutrição para o coração, nunca. nem que fosse para dizer, olha, gente, o que serve para o cérebro serve para o coração. Isso é Exatamente. uma coisa que a gente vai aprendendo. Não Aham. tem. A gente aprende na prática, né, lendo e convivendo com outras Não, e especialidades, com fazendo outros cursos, profissionais, assim, a gente vai exatamente. fazendo atualização. Agora, dentro da faculdade também uma coisa que eu sempre me ressenti, é como você lida com o paciente. Sim. Porque o médico não é dito pra gente sobre abraçar, sobre Humanizar. Uhum. acolher, Humanizar, sobre porque a exatamente. maioria das vezes a gente não cura. Não. Poucas são as coisas que a gente cura. Uhum. A maioria a gente ameniza. E para Sim. você ter um paciente que seja proativo, que faça o seu tratamento, ele tem que se sentir acolhido, ele Com tem que certeza. entender por que você está pedindo as coisas. Com Porque tem certeza. médico que não fala com o paciente, não explica o paciente Uhum. e depois fala: bom, a culpa é sua, você não seguiu o tratamento. Exatamente. Eu acho que sempre tem que explicar, sempre tem também que acho. tirar todas as dúvidas, e a gente sempre tem que se botar humano também. Eu acho que Exatamente. aquele distanciamento que sempre existia, que o médico é o médico, o paciente é o paciente, não existe. Acho que não Uhum. tem porquê. Muitas vezes, assim, quando eu vou dar uma notícia ruim, quando eu vou dar uma notícia de falecimento mesmo, até na Sim. emergência, né? A gente perdeu Corre um muito. paciente, É, e aí a tem gente que vai dar a falar sobre notícia, isso. né, Unidade coronariana também. Sim, tem que dar notícia pra família. Eu muitas vezes choro junto com o Sim. paciente e assim, eu não me vergonho de falar isso, porque eu acho importante a gente também mostrar que a gente é humano, que a gente tá ali, que Que a gente podia também tá ser com sentindo a parente mesma dor. nosso. Podia ser. Exatamente. Exatamente. O paciente, né, que tá ali na minha mão, ele é pai de alguém, ele é irmão, ele é filho, É verdade. ele é uma pessoa introduzida numa família que ama ele, né? Uhum. Então, eu acho esse negócio de distanciamento entre médico e paciente, eu acho que não tem que ter. A No gente tem que mostrar que a gente é ambulatório, humano também. no ambulatório e no consultório, você trabalha com menos isso. Lógico que vai chegar um momento que um paciente seu vai vir a óbito, Sim. mas dentro da natureza. Mas quando você está ali dentro de um CTI, que eu acho o seu trabalho fantástico ali, e de vez em quando você bota o dia a dia, não Uhum. expondo o paciente, mas botando, você tenta trazer uma alegria para dentro do seu ambiente. Então, as Sim. enfermeiras, os técnicos, É. tá todo mundo ali, você sempre Isso eu notei trazendo nas suas isso. redes. É É. um festival, né? É uma uma alegria, alegria. porque é um lugar, né, assim, a cardio, e eu quando trabalhei com psicologia hospitalar, eu trabalhava entre o CTI cardio e o CTI neuro. Uhum. Então eu fazia os dois, né? E são dois ambientes assim muito pesados, Pesados, né? exatamente. E aí como que é isso para você lidar? Porque você é alegria, você é Uhum. esse amor, é isso que a Ana trouxe aqui, né? Eu acho que você já vem de uma geração, mas eu acho que isso vem de uma essência, porque na Sim, faculdade a gente não aprende, Não sim. aprende isso. né? Eu acho que a vida. A gente já carrega também tanta coisa pesada, né? Que eu acho que a gente tem que ser um pouco leve. Tem que levar alegria mesmo. E tudo vai como você leva a vida mesmo, assim, como você vai lidar, né, com determinadas situações difíceis, né? E eu tento ter uma boa relação com toda a equipe, né? Porque eu acho que a gente precisa muito estar junto, muito conectado, né? A equipe de enfermagem, a equipe dos técnicos de enfermagem, você falou, né? Que eu É, sempre posto, é sempre uma festa. Mas é realmente assim, a gente tem uma relação muito boa. E acho que a gente tem que escolher ser feliz mesmo. Levar aquilo de uma forma mais leve possível para o nosso dia a dia ser, né, mais tranquilo. E também para a família que está ali sofrendo, né? Tentar ter uma visão um pouco mais lúdica, né? Do que está Uhum. acontecendo também. Não ser tão pesado assim, né? porque, assim, é muito fácil a gente escolher uma área que a gente vai ali, né? Uhum. Ai, tô com um probleminha aqui no queixo, vamos esticar mais esse queixinho. Mas você escolheu algo que você lida literalmente com essa possível frustração. Sim. Eu sou um TDAH, assim, que amo estar sempre ganhando, mas, lógico, não sou egoísta, eu perco tranquilo também. Mas, assim, é lógico que a minha grande motivação é ver um paciente cada vez melhorar e seguir. Uhum. Você, muitas vezes, você vai lhe dar o conforto daquele paciente Sim. para o processo da morte dele. Sim. E isso, assim, como que é isso para você? Lidar com vidas não é fácil. Como eu falei, né? Aquela vida que tá ali, que eu tô lutando por ela,
ou que eu tô lutando para dar o conforto, porque eu sei realmente que às vezes é uma doença terminal, ela é como eu falei, né? É o pai, é a mãe, é o irmão, ela não é o uma amor de pessoa alguém. só, é o É o amor amor de de alguém. alguém. E aí a gente sempre tenta fazer o melhor para a pessoa. Se der para salvar, vamos fazer o melhor, né? Não deu, infelizmente, era uma doença muito grave, mas a gente deu o nosso melhor, a gente deu todo o conforto, tudo que a gente poderia para aquela pessoa e depois acolher toda a família também, porque quem vai sofrer é quem vai ficar, né? Com A gente certeza. sabe. É. E se for também, um paciente que já é uma doença terminal, né? A gente tem que também tentar dar os últimos dias de vida para ele, né? Com tudo com Dignidade. dignidade, né? Exatamente. Sem dor, né? Com tudo que ele pode ter de melhor. Às vezes com a família perto, né? Muitos CTIs hoje em dia já são humanizados e deixam realmente o familiar ficar Já junto. ficar ali. Exatamente. Antigamente não podia, né? É A porque família agora não podia tá fazendo ficar mais em próximo. blocos e leitos, né? Então, Sim. E aí a família vai ficar junto daquela pessoa até realmente chegar o momento, né, dela, infelizmente, partir, né? Uhum. Seguir, enfim. Eu acho que a gente sempre tem que tentar minimizar ao máximo o sofrimento daquela pessoa, independente se for para salvar ou não, porque muitas vezes a gente não vai conseguir, infelizmente, né, salvar, né? Salvar, né? hum, Mas interessante você estar falando uma coisa. Quando eu trabalhava em CTI, uma coisa que me pegava muito de surpresa era o seguinte: tinha um paciente que estava todo. Aquele você falava, vai morrer nesse plantão. Mas tava assim, borbulhando em secreção, que você falou, Uhum. já tá do outro lado, assim, você já tá ali rezando do Uhum. lado. E aquele que tava todo animadinho, bom dia, doutora, papapá. Você chega no dia seguinte, É. morreu o Uhum. animadinho. E Uhum. aquele que tava assim, que você apostou que ia, Sim. que ia morrer, daqui a 15 dias ele sai andando. Primeiro, assim, a cardiologia tem muita doença aguda. Então, às vezes, realmente, a pessoa tá lá, tá ótima, tá conversando, tá falando, tá andando, e tem realmente uma arritmia maligna, tem uma coisa aguda, e morre de uma hora para outra. De Isso uma hora pra acontece outra. mesmo, tá? Uhum. Mas é engraçado o que você falou, que às vezes o paciente tá muito grave e ele tem aquela melhora, né? Ele melhora e você fala, eu acho que ele vai sair. É a melhora Pré-ida. pré-ida. é. Exatamente. E eu já li até que existe né, tem pessoas que creem, né, que é uma coisa espiritual, Uhum. né? Médico não fala muito disso. Sim, mas a gente tá Não. colocando até Mas uma tem visão gente- a externa. visão externa. Tem gente que crê que existe uma coisa espiritual, que é aquele momento em que a pessoa tá muito grave, a família tá ali muito em cima, né? E aí ela tem aquela melhora pra família falar, que bom, melhorou, vou em Uhum. casa pegar uma coisa. E é Resolveu nesse alguma momento coisa. que a É pessoa... como se tivesse que tirar os familiares para ser Exatamente. menos doloroso. Exatamente. Eu já li um Uhum. pouco, né, sobre isso. Enfim, é uma teoria, Isso acontece mas isso muito, acontece muito. muito. Quem trabalha em Muito. CTI sabe. Isso Tem acontece aquela melhora, muito. quase como uma Exatamente. despedida mesmo. Quase como uma Exatamente. despedida. E existe também aquele paciente que fala, eu vou morrer hoje. E você fala, não é possível. E morre. Eu não sei se a pessoa sente realmente que vai morrer. Eu não sei. Um dia Já a gente vai aconteceu descobrir. isso? De Um dia a gente falar vai assim, descobrir. doutor, eu vou morrer Sempre hoje. acontece. De hoje eu Já. não passo. Já. Tem pessoa que sente que vai morrer mesmo e vai. E por mais que você fale, Não tem sentido, né? Não tem lógica. Interessante. Um dia a gente vai saber se isso é verdade. Mas a Exatamente, gente vai porque todos sentir. iremos. Todos iremos. Mas é interessante isso, que médico, a gente é educado, a gente entende um pouquinho de vida, a gente não entende nada de morte, né? Sim. A hora que vai ser, Não. quando vai ser, quem vai primeiro. Eu costumo Uhum. dizer que tem uma fila, tá todo mundo na fila. Não sabemos, né? exatamente. Agora tem gente que fura a fila, Sim, tem gente que passa, tá aqui, vai lá pra trás, exatamente. tem gente que faz tudo, mas a fila é uma só. Por isso que o importante é viver. Né? Exatamente. É dar o nosso melhor, é viver. Porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe quando vai ser o momento de Não ninguém. sabe mesmo. Isso E, aí e a gente não... vê muito isso, é muito agudo. A pessoa chega, não, porque ele estava realmente muito bem em casa 1 minuto atrás, e aí já chega parado, já chega muito Exatamente. grave. E é isso, às E vezes. acontece mesmo. Acontece. E não tem o que a gente fazer nem falar. É. Porque muitas vezes você não tem o que falar. Exatamente. Vamos pro repórter Pipinho? Olha, o repórter Pipinho explica para ela como é. E Isso. hoje a gente vai fazer diferente, porque dentro da cardiologia foi muito mais pergunta do que a gente imaginava. Então eu acho Opa. que a A gente cardiologia teve que está no reorganizar tudo. imaginário das pessoas. Eu acho que todo mundo tem medo de ter algum Medo de ter problema, né, no cardíaco. coração. Exatamente. O Momento Pipinho, ele está muito vinculado com a comunidade Ser Humano Sustentável, que é uma comunidade
quando O Pipinho é o mascote é o mascote. do E nosso quando a Pode gente People, é o É, cérebro. montou, né? Tem 1 ano que está fazendo o Pod People. E a gente montou uma comunidade porque junto com o Pod People veio essa sede das pessoas virem muito nas redes da Bia, principalmente, fazer perguntas e Legal. Sobretudo. sobre tudo, principalmente pós-episódios. Uhum. E aí teve a ideia de se montar essa comunidade para essas pessoas que têm essa vontade, esse desejo do saber. E que não fizeram uma faculdade, alguns até fizeram, mas têm essa Uhum. vontade de conhecer. E aí a gente apresenta o nosso convidado 15 dias antes Dele vir dele estar aqui. aqui. Então, 15 dias Uhum. antes de você estar aqui, a gente apresentou as suas redes a eles. Eles não passaram a seguir você. Um stalk do bem só, que eles ficaram Uhum. ali. E eles foram vendo sua rotina. Hum. Por coincidência ou não, porque fui eu que escolhi você, Ah! né? Ele vai A me jogar gente- isso na cara, Bru, É. o resto da vida. Vamos lá. E minha filha veio o dobro de perguntas. Ah, ótimo. E aí Em a média, o pessoal manda de É, 10, de 11, 10. 12 no E a máximo. gente teve bastante. E aí a gente criou aí para começar a A gente não desvendar botou esses... nem como perguntas, pergunta, a gente botou fez- mitos e verdades, que a gente Perfeito. sentiu que as pessoas têm muitas dúvidas, assim, de verdades pré-moldadas, Uhum. tá? Então, primeira, toda dor torácica é infarto? Mito. Vamos lá. A dor torácica do infarto é uma dor, vamos botar, né, um quadro típico, né? É uma dor muito característica. Uhum. Até fizeram um estudo, tá? E viram que a população leiga, menos de 5% sabe identificar um paciente com sintomas de infarto. Isso é muito grave. 5%? Menos de Menos. 5%, tá? Dos leigos, né? Não profissionais de Sim, sim. saúde. Isso é muito grave porque é o que a gente sempre fala. Músculo é tempo, né? Então, assim, se você tem um sintoma típico que pode ser infarto, você tem que correr para o hospital, né? Você tem que abrir aquele vaso para reperfundir aquele músculo e você salvar a vida Uhum. daquela pessoa. Então, assim, uma dor no peito de origem do coração é uma dor em aperto, que irradia, né, para a mandíbula, vai para o membro superior esquerdo, né? Tá muito associada a um suor frio, né? A pessoa pode ficar enjoada, mas no tórax a gente tem muitas outras estruturas, né? A gente tem o pulmão, né? Então, assim, uma embolia pulmonar pode dar uma dor torácica, um pneumotórax pode dar uma dor torácica, né? Tem muitas outras causas. A gente tem o esôfago, né? Doença do refluxo gastroesofágico, pode dar aquela dor em queimação, aquele gosto ruim na boca, espasmo esofagiano difuso, até na pele, tá? Às vezes a pessoa tem o herpes zoster, tá? Que Pegando essa Exatamente, que pega os irradiação. dermátomos, né? Aham. E às vezes a dor pode vir antes das vesículas. Então a Verdade. pessoa sente aquela dor e depois surgem as vesículas. Então, assim, tem uma gama de causas, né, de dor no peito. Eu vou trazer até um exemplo. Mas nem todo infarto tem dor. Nem todo Nem infarto todo tem infarto dor. tem dor. Exato. Mas a gente tem essa coisa, dor no peito. Sim. Eu acabei a cirurgia de hérnia que eu fiz, eu ainda não a conhecia, e Hérnia umbilical. umbilical. Uhum. E é um tipo de cirurgia que infla um pouco a barriga, Sim. né? Quando você faz agora, né? Faz como se Robótica, fosse né? um pneu peritônio, Isso. né? Põe o E ar aí, dentro. tudo bem, acabou e tal, não sei o que. Eu acordei. E aí eu comecei, após a cirurgia, a sentir Eu falei, meu Uhum. Deus, eu devo ter infartado dentro do centro cirúrgico. Eles tentaram me Eu tô reanimar. morto e nem Eu tô sei. morto, alguma coisa. E eu já fico Aham. meio assim, animadinho, quando eu volto à anestesia, né? Tudo acontece. Eu compro cachorro, eu te dou um apartamento. Uhum. É Mas não assim. entrega. Mas não entrego, não. né? Não entrego, não, mas eu dou. E aí, eu fiquei naquilo, aí a enfermeira veio, não, isso daí é gases O próprio e gases tal, pode então, dar não sei o dor quê. no peito também. Então, isso é um exemplo de que não Sim. tem nada a ver com infarto. Não tem nada a ver com infarto. A própria costela pode também inflamar, dar um quadro de costocondrite. Então, assim, tem uma gama de causas de possibilidades que não são do coração. Por exemplo, você falou do pneumotórax, que é o Uhum. ar, né, dentro Uhum. Da pleura da ali. pleura, né, que Uhum. reveste o pulmão. Reveste o pulmão, isso. Que é muito, quando trabalhava no pronto-socorro, era muito comum de fumante. Tabagismo. Sim. Hoje a gente tem o vape. Sim. Eu tô achando pior. É pior. Eu tô achando É pior, né? É pior porque, na verdade, ele dá uma O pneumopatia cigarro muito mais eletrônico. agudo, né? Uhum. A gente vê, obviamente, o tabagismo, ele é muito ruim pro pulmão, mas ele demora, né, um Entendi. tempo para a pessoa desenvolver
o DPOC, né, para desenvolver um enfisema pulmonar. Não é tão imediato, né? O vape não tem um tempo, né? A pessoa pode fumar em pouco tempo e já surgir com um acometimento pulmonar ali, com lesões pulmonares, com pouco tempo de uso do vape. E isso você tem visto, porque você também trabalha em emergência. Sim. Chegando jovens que fazem uso, e eles fazem uso mesmo, né? Porque eles acham que aquele Fazem cheirinho de uso baunilha, mesmo. abacaxi, morango, Babalu. babalu tirou o Fumar cheiro. pendrive, né? Exatamente, fumar pendrive. E isso tem acontecido de casos agudos? A gente tem visto, já vi mais, tá? Hoje em dia a gente tá vendo um pouquinho menos. Eu acho que tá rolando uma campanha muito boa aí pra Uhum. abandonar, né, o vape. Já vi mais gente, né, chegando com esse acometimento pulmonar. E dá uma lesão aguda mesmo, né? Como se fosse uma SARA. Uhum. Uma inflamação ali aguda, né, do pulmão. Generalizada. Generalizada, exatamente. Mas Dá é bem mais dor no rápido do que o peito? cigarro. É mais Porque às rápido. vezes o cigarro você fuma não sei quantos anos, aí Sim. depois de um tempo. Porque eu já tive paciente que, assim, começou com uma tosse, foi examinar Do vape? do vape. Ah, tá. É. E com, tipo, Não, 6 muito mais meses rápido, de uso muito mais de vape. rápido que o cigarro. O cigarro vai dar uma perda de função pulmonar, vai dar um enfisema pulmonar, mas é um pouco mais demorado, né? Também é tão ruim quanto, tá? Os É. dois são Não, péssimos. a sim, diferença Mas é a A velocidade, velocidade de A de gravidade. destruição. acometimento de destruição, com Né? certeza. Próximo, Bru. Sempre que a pessoa tem taquicardia, está tendo alguma arritmia? Isso também é um mito. Na verdade, taquicardia, a nossa frequência cardíaca normal, ela varia de 50 a 100. Né? A taquicardia é uma frequência maior que 100. E existem várias causas, né, que causam uma frequência cardíaca mais alta. Tá? Coisas assim comuns, né? Febre pode dar uma frequência cardíaca mais alta, anemia pode dar uma frequência cardíaca mais alta, hipertireoidismo, ansiedade é muito comum a pessoa chegar com taquicardia. Enfim, desidratação também pode levar à frequência cardíaca e até atividade física. No nosso dia a dia, a nossa frequência cardíaca ela vai ficar flutuando, né? A atividade física vai variar, né? A frequência cardíaca esperada, ali, máxima, né? Na atividade física, ela vai variar até com a idade, né? A gente faz uma conta que é 220 menos a idade para saber a sua É o frequência máxima. máxima. A frequência cardíaca 220 máxima. menos a idade. Isso. E na Tá. mulher pode botar 226 menos a idade. Menos a idade. Isso, na frequência cardíaca máxima na atividade física. Então, ao longo do nosso dia a dia, ela pode flutuar, a gente pode, né, ter momentos de taquicardia e não ser uma arritmia. A arritmia é quando você sai do modo, né, ali, sinusal, tá? Porque Uhum. o que acontece? A gente tem um disparo elétrico no nosso coração, que é feito pelo nó sinusal, que vai comandar a nossa frequência cardíaca. Como se fosse um marca-passo natural. Exatamente. Tá. Marca-passo natural do Natural nosso do coração, coração. tá? Então, assim, a gente pode ter uma frequência mais alta, sendo uma taquicardia sinusal. Ela está Uhum. dentro da normalidade, né? Dentro do que o Se coração espera, do que- suporta. Exatamente. Mas a pessoa vai taquicardizar e não vai estar fazendo uma arritmia propriamente dita. Tá, mas eu vou perguntar pro Bru. Que o Bru, ele pergunta. Bru, já teve taquicardia na relação sexual? Porque você hoje quer saber tudo do sexo. Ele adora. Mas É. tudo que os médicos vêm aqui perguntam. Já Tudo teve? você tá perguntando Hein? nessa Pode linha. falar, Eu- Bru. eu- Tira eu- sua dúvida. Eu aprendi com a Bia que a Hum. taquicardia, ela, quando você tá fazendo uma atividade física, ela é normal. O problema é quando você tá tendo taquicardia sem fazer nada, né? Ah, bom. Não, Tá olha certo. só, atividade sexual é uma atividade física. Mas é isso que eu tô Não falando. deixa Ele de achou que eu ser. tava Não, mas ele achou que podia Olha, ser um se você- probleminha. Não, Não. se você não tiver um pouco de ritmo cardíaco aumentado, quer dizer, taquicardia, você não tá transando bem, Bru. Exatamente, não tá- Não tá se esforçando. Ele não tá se esforçando, exatamente. Não tá se esforçando, você sabe. Olha o que o cara disse. Mulher que tem enxaqueca tem que ser mais agradada. É. É, gente. Olha. Né? É a pessoa que tem, fala, tem repete, que... repete. Não, isso. A Mulher moça que que tem tem enxaqueca, olha, o marido tem que ser caprichar nas muito mais preliminares. Ah, é? forte nas Tem, preliminares. Tem, É, nas tá ouvindo. preliminares. Tá ouvindo, Gabriel? Por quê? Tem que ser caridoso. Porque tem que ser generoso. Generoso, Não é caridoso, não é caridade. Não, é mas é Generosidade, é. Vamos Não. ser mais sofisticados. Não pode ser egoísta. Não, porque ele falou que um sexo bem feito, com preliminares, caprichado ali no sexo oral para as mulheres, né? Que os homens gostam de Uhum. receber, mas não gostam de dar. E aí, o que acontece? Olha só, vai liberar endorfina, vai melhorar a enxaqueca. Eu acho Agora, muito não importante pode essa começar informação. fazendo muito exercício. É muito Entendeu? Se importante você essa tá com informação. enxaqueca, você tem que receber muito
primeiro, Aham, apostando que vai dar analgesia. é isso. Aí É uma eu analgesia lembrei natural, você. você vai liberar endorfina, né? Exatamente. É. Mas se você sair fazendo muita atividade, pode piorar. Por isso que tem que ter a Entendeu? preliminar. Ah, Tudo- perfeito. Depois, Uma boa você... Bem preliminar. justificado. Tudo é bem... Não, tudo cientificamente justificado. É, Tudo tudo, cientificamente tá? justificado, perfeito. Totalmente justificado. Vamos ao próximo. Vamos lá. Café faz mal para a saúde? Não, é mito também. Na verdade, então, o café ele foi muito tempo. Para a saúde cardiológica. É. Para a saúde Tá. A cardiológica. saúde Vamos lá, mental tem que dar uma exatamente. equilibrada. Então, o café foi muito tempo visto como vilão, porque antigamente tinha o hábito de beber café e fumar um cigarrinho. Então, ele tinha até. Ele tinha muita relação com algumas neoplasias, só que não era pelo café, era pelo cigarrinho, né? Uhum. Mas vários estudos já mostraram que o café é protetor para algumas neoplasias, tá? Neoplasia de cólon, de próstata, de fígado. O café. Parkinson também. Parkinson, Tá sendo exatamente. estudado, Então, isso mesmo. o café, ele protege as células produtoras de dopamina. Uhum. Então, ele também vai, né, diminuir, teoricamente, a incidência de Parkinson. E também tem um fator ali, protetivo na doença de Alzheimer também. Também tem estudos que já mostraram isso, tá? Agora, é o consumo sempre moderado do café que vai fazer bem pro coração, tá? O que acontece? Uma O que xícara é o ali... moderado por dia, por exemplo? Então, uma xícara de 250 ml tem 90 miligramas de cafeína, tá? O consumo... 250 é aquela do café coado. Um pouquinho café maior. coado. Café coado. Coado, tá. Isso. O consumo moderado de café diário é de 400 miligramas por dia, que vai dar 3 a 5 xícaras. Duas xícaras grandinhas de café coado. Aí é aquela xícara grande. Tu tá. uma xícarazinha pequenininha, 3 a 5, Tá. tá? É considerado um consumo moderado, tá? Foi visto que o consumo moderado, ele diminui a mortalidade no geral, tá? Ele diminui realmente a incidência de infarto de AVCs. Aí vários estudos, né, que já fizeram com café. O Brasil é o maior produtor de café no mundo, né? E que brasileiro não gosta de café? Tem né? gente Muito mais que não chá. gosta. Tem. gente que Mas não é gosta. pouco. Se você for Exatamente, ver, é a verdade. maioria... Médico, então, todo mundo toma café. É E pra verdade. gente ficar acordado, pra gente ficar nativo, tem que ter um cafezinho. Mas, obviamente, né, tem as coisas ruins, né, do café, digamos assim. Por exemplo, né, o café ele pode aumentar a pressão, tá? 30 minutos ali após, né, o consumo, a pressão pode ficar mais alta. Tanto que você quase não vê cardiologista oferecendo café na sala De de espera antes de ser consultado, Porque né? vai, A gente não vai quer essa medir a pressão. interferência. Exatamente, vai medir a pressão. Exatamente. Pode tomar depois. Pode tomar depois. Depois não tem problema. E a gente até vê também que o consumo moderado de café e aquele consumo constante, né, diário, ele protege contra ataque a arritmias. Só que aquela pessoa que nunca consome vai fazer um consumo mais alto do que o moderado, Pelo pode contrário, realmente, vai ter um ao efeito. contrário, pode Tem dar que um ser uma efeito constância. de dar mais arritmia. Tem que ser Entendi. uma constância, Tem que ser uma tá? constância. Assim Perfeito. como tem também, né, gestante, não pode... O consumo diário máximo de uma gestante é 200 miligramas por dia. Então é uma xícarazinha. Uma ou duas no máximo. Não, né? se for aquela Sim, maiorzinha, umazinha. umazinha É. coado. Só. Porque se Coado, for expresso, expresso é menos ainda. Tá. Porque o café em gestante foi associado, né, ao consumo exagerado, obviamente, a baixo peso, né, ao uhum, nascimento e parto prematuro também. também, né? É. Perfeito. Próximo, Bru. Ovo tem muita gordura e faz mal à saúde? Mito também. A gente já Ah, falou um tadinho do pouquinho, né, ovo. disso quando eu falei da É. Giovana, Uhum. da alimentação dela, né? O que acontece? O ovo, ele é um alimento muito bom, tá? Ele tem muitos nutrientes, é um alimento barato e de fácil preparo, né? Eu, por exemplo, não cozinho nada, mas sei fazer um ovo. Ah, claro, imagina. Ovo Cozinhar, sai. Cozinhar. O ovo sai Então, direitinho. além de não ir ao mercado, é o marido que faz Também. o almoço. Não, isso É. daí a gente divide bem as funções, Isso, entendeu? já isso. percebi. Comida, no geral, com ele. Mundo moderno mesmo. E realmente o ovo, né? A gema do ovo tem muito colesterol, tá? A clara, né? Tem muita proteína e tem os 9 aminoácidos essenciais, tá? No ovo. Tem muita vitamina A, vitamina E, B12, vitamina K, biotina, tem sais minerais, zinco, tem tudo. Selênio. É um alimento muito rico, Muito tá? completo, né? Muito completo, exatamente. E o colesterol do ovo, tá? Ele não vai fazer mal. Ele pode ser incluído numa dieta de quem tem até colesterol alto, tá? Não tem problema. Uhum. E numa dieta saudável, tá? Pode ser Claro. incluído o ovo, tá?
Porque, na verdade, foi visto, né, que o colesterol alimentar, eu até já comentei um pouquinho disso, ele tem uma interferência no colesterol do sangue só 20 a 30%. O resto é produção O resto do é produção fígado. do fígado, exatamente. E aí, realmente, o que vai aumentar o colesterol ruim, que é aquele colesterol LDL, é o consumo exagerado de alimentos com gordura saturada, gordura trans, que são aqueles alimentos que a gente falou que são maravilhosos, só que são péssimos para a saúde. Ultraprocessados. Ultraprocessados, né? exatamente. Então, mas- isso a gente tem que evitar. Não é todo colesterol que é ruim e, né, de ser... Entendi. Quer dizer, Inge- se tiver, vamos supor, 230 de colesterol total, LDL 50 e HDL 75. O que você faz? Você baixa o O LDL sendo 50. 50. Então, isso daí, o que acontece? Não vai ter uma receita de bolo, tá? Na medicina, nada é muito Sim, matemático, né? Mas a gente sempre vai se guiar pelo colesterol LDL, tá? Uhum. A pessoa tem um baixo risco cardiovascular, tá? Ela pode ter, a meta dela de LDL vai ser abaixo de 130, Uhum. tá? Agora, a pessoa já infartou, tem doença coronariana, já teve um AVC, a meta dela vai cair para 50, tá? Entendi. Então, assim, é muito particular, né? Vai Da ser muito história do pessoal, paciente. da história, das comorbidades que aquele paciente tem. Um risco intermediário, o colesterol dele vai ter que ser menor que 100. Então, Uhum. assim, a gente realmente vai ter que ver. O paciente tem Não, muita mas esse comorbidade. paciente, olha lá. O paciente, o LDL tá de 230 50. total. Hum. LDL 50. HDL 75. Dá remédio para baixar o colesterol? Não. Porque realmente... Não precisa tomar. Tá falando dela? Ué, Maravilhosa. você faz sua consulta, por que eu não posso Olha, eu vou falar. Paga Você uma tá de consulta. parabéns. fazer? Muito Você tá de obrigada, parabéns. muito obrigada. Porque Agora ela vai realmente- jogar na minha cara. A nossa meta pra gente tratar realmente, né, o colesterol vai ser o E LDL. tri 80. Hã? E tri 80. E não triglicerídeos. tem. Ela só a meta é esqueceu de abaixo de dizer que essa 150. paciente, né, está chegando quase aos 60, mas gerou um filho agora há um ano. Olha, Pepinho. Entendeu? Eu consegui Lindo, bater seu Cláudia filho. Faz Raia. atividade Lindo. física. Exatamente, eu consegui Entendeu? bater Cláudia Se Raia. alimenta muito bem, trabalha muito, mas se alimenta muito bem, tem hora de sono boa. Ela tem todos os hábitos de vida saudável, ela faz por onde pra ter esse colesterol é, maravilhoso e pois ter é. uma saúde maravilhosa. E uma Tá perguntinha. de parabéns. Eu tenho mais ou menos 6 meses que eu só consumo ovo caipira de galinhas que são criadas Da roça soltas. lá, da da roça roça. mesmo. Daqui, de Vargem Grande, que entrega em É casa. mesmo. Que diferença. É. Primeiro ovo é que o diferente. ovo caipira vem várias cores. Você sabia disso, Gabriel? Menino, você tem que comprar Golden Ovos. Ela leva em casa. Cara, é outra coisa. É outro gosto. É Você mesmo. sabia? Outro sabor. É, já tá ali Ovinho querendo saber. caipira. Todo mundo aqui recebe, compra É. com a Cris. No Me manda o Evica. contato depois. Manda. que Ela eu é vou muito querer boa. também. Não, aí quando começou a chegar, assim, o mais... Mas o sabor é diferente. Mais averdeado, um outro mais esverdeado, marronzinho. marronzinho, outro abobrinha, Olha. papapá. Aqueles brancos, tudo igual, não existe isso. É. Não existe. Assim, geralmente, quando o ovo É é mais melhor. a gema é mais escura, né? Tem uma concentração de colesterol um pouco maior. Mas daí não tem problema. O colesterol presente no ovo é um colesterol saudável. Não, eu como ovos É. todo dia de manhã. Todo Acabou dia. essa Pode ser história de incluído, ovo. 2 a pode ser 3. incluído na dieta. No meu café sem da problema manhã, nenhum. com suco verde. Um suco verde maravilhoso. Pronto, por isso que tá com esse colesterol maravilhoso. Maravilhoso. E com essa saúde maravilhosa. Graças a Deus, vamos ter que me aturar. Eu, quando cheguei pra você, doutora B, eu já cheguei bem. É, Ah, já chegou com o eletro de 18 Já, anos, porque, desculpa, né? porque, na verdade, quando eu cheguei na vida da doutora Ana Beatriz, não foi bem Não foi, assim. não tava bem assim, não. Menina, Não. tava tudo estragado. Chegou uma Ela- hora. Tudo. Chegou uma hora que eu falei assim: vai procurar um especialista, porque eu fazia Não dou assim, mais olha. conta. Não, porque não era chega. tão ruim tudo. É Triglicerídeo, mesmo. Era ruimzinho, LDL, assim. tudo horrível. Que eu falei: olha, eu só vou medicar agora, porque eu não quero que você infarte aqui no trabalho. Mas é só para dar tempo de você marcar uma consulta e ir. A gente só tem uma vida, né? A gente tem que cuidar Exato. muito A gente bem tem da que vida que a reparar, gente tem. né? A Você gente já tem que pegou a reparar. edição Tem melhorada. ótimo. Não você internava eu. Pronto.
Não, Senão esse é um antes, paciente muito mais difícil, o né? antes e internava. depois tem uma mudança grande. Tem uma Internava. Fez mudança um upgrade, um glow grande. up, né? Exatamente. Ótimo. É isso aí, sempre pra frente, sempre melhorando, né? Sempre. A nossa ideia na vida é sempre melhorar. Não, cresceu muito cabelo. Então. É. Olha, Tá Também. cabeludo? tá cabeludo, exatamente. Cheguei Também tem careca uma pra ela receita. também. Também tem uma receita. Tem uma receita boa. Maravilhosa. Se Maravilhosa. começar a cair, me fala. Não é não, Bru? Negócio é que nasce no corpo todo. O problema é a Aí não dá. depilação. Você dá a receita e dá de graça uma depilação laser, Não, né? tem que exatamente. Tem que dar. Tem que Porque- Tem que dar, tudo junto. Próximo, Bru. Você. Quem tem marca-passo não pode fazer ressonância, andar de avião ou falar no celular? Tudo mito. Tudo mito e Vamos mentira. lá, tudo mito e mentira. Então, marca-passo, né? Quando é que a gente vai usar o marca-passo? Marca-passo, ele é um estimulador, tá, do coração. E a gente usa em bradiarritmias. O que é isso, né? O paciente, ele pode ter uma frequência cardíaca mais baixa. Vamos começar pelo nó sinusal, né? Tá. Mais fácil, tá? O nó sinusal vai ser aquele responsável Que é por o marca-passo fazer o estímulo natural do elétrico, coração. é o nosso marca-passo natural do coração, ele vai dar o estímulo elétrico, e aí ele vai, né, ditar, né, a frequência cardíaca e vai ditar qual o ritmo que aquela pessoa vai ter, né, digamos assim, tá? Resumindo. Uhum. Com o envelhecimento da população, cada vez mais a gente vê doença do nó sinusal, tá? Cada vez mais a pessoa envelhece como um todo. O nó do sinusal da pessoa Claro. também vai envelhecer, né? Então, cada vez mais a gente tem visto pessoas ganhando marca-passo, precisando, né, desse auxílio aí, desse estímulo externo, para o coração bater numa frequência adequada, né, e no ritmo adequado, tá? E aí isso gera muito, né, nas pessoas, meu Deus, vou ter agora um dispositivo ali, um aqui. aparelhinho. E eu acho até engraçado que eu tive um paciente, que eu indiquei marca-passo, ele tinha no Holter, né, que é aquele exame que faz o eletro 24 horas. 24 horas. Ele tinha uma pausa, tá, sinusal, ou seja, o coração dele parava, tá, um determinado momento. Enfim, e aí foi indicado marca-passo e ele falou, doutor, eu entendi tudo, eu vou colocar, mas deixa eu só viajar de avião, porque eu nunca mais vou poder viajar na vida. E Tadinho. aí eu falei, o senhor não pode viajar de avião com essa arritmia primeiro, né? Não pode Você viajar já com não a pode arritmia. agora, nesse Arritmia, momento. Não, com exatamente, marca-passo você pode Com viajar muito. marca-passo vai poder, não vai ter problema nenhum, Uhum. tá? E aí, então, viajar de avião não tem problema nenhum. Falar no celular, tá? O ideal é que tenha 15 centímetros entre o celular e a unidade geradora, né? que é o Então, viva a marca-passo. voz. Então, o ideal é que seja do lado oposto, tá? O marca-passo. Entendi. Tá? O ideal. Bota um foninho, né? Do oposto, não tem Lá problema, no não. posto. Então, se tá Que vai desse dar- lado, eu vou usar já aqui. vai, ó. Se tá desse lado, eu vou usar aqui. Exatamente. E a ressonância, antigamente, né, os marca-passos mais antigos realmente não podia fazer ressonância, tá? Só que os marca-passos mais modernos, que chegaram no Brasil ali em torno de 2012, tá, já são compatíveis com a ressonância, não tem problema nenhum fazer. Você só vai ter que fazer uma programação específica, tá? Pra entrar. Para entrar, exatamente. Você programa ali o marca-passo, faz o exame, quando acaba o exame, programa de novo para ele voltar ao funcionamento normal, tá? Digamos assim. E aí o marca-passo que é compatível com a ressonância sempre vai ter no cartãozinho, né, que a pessoa anda. A pessoa que tem marca-passo tem que andar com Tem que aquele andar. cartãozinho. Com a identidade. Com a segunda identidade, né, da pessoa. Vai ter o MR, tá? Que vai mostrar que Que é aquele MR? marca-passo é uma sigla Tá. que vai estar ali no cartãozinho, que vai mostrar que é compatível com Com ressonância. ressonância. Que a pessoa pode MR. fazer ressonância, exatamente. Tá, perfeito. Bom, Próximo, Bru. Quem tem marca-passo não pode passar pela porta do banco e nem usar colchões magnéticos. isso daí é verdade, tá? Jura? Isso é verdade. Isso é verdade. Jura? Sim, o colchão magnético ele pode alterar o funcionamento do marca-passo e pode exaurir a bateria do marca-passo mais Mais rapidamente, exatamente. E a roletinha E também? passar por detector de metais também a pessoa não pode, Ah, tá? Então tem que avisar no Tem que banco. avisar tem no que banco, avisar tem no que mostrar a avião. carteirinha, E passa tá? por fora. Passa por fora, E exatamente. no avião também. Também. Não. Avião. Não. Não, é detector de metais no Ah, geral. detector onde você no esquece aeroporto, mala. não é avião. É, mas você esquece mala. Pra entrar no avião. Tão vingativo. Você esqueceu uma arma? De vez em não, quando meu eu filho, esqueço ela as coisas pelo esquece. meio do caminho. Ela esquece a mala, ela esquece o celular. O que é importante vai, né? Vai, sou eu. Então, Ela. ela e o Alex. O Alex você não esquece, com certeza. Casca de casca bala. de bala É dela. casca de bala. Exatamente. Bia, Pronto. cadê Então, seu colchão celular? magnético, não. Isso é verdade. Sou eu agora. Alguns medicamentos podem aumentar a pressão arterial?
Sim, verdade, tá? Sempre que a gente diagnostica hipertensão no paciente, a gente tem que ver se não tem nenhuma causa ali por trás daquela hipertensão. Alguns medicamentos, algumas medicações podem aumentar a pressão, tá? Uhum. Os mais clássicos, né? Corticoide, anti-inflamatório, anticoncepcional, Anti-inflamatório também, né? Por sal, também. né? É, Tá. provavelmente por esse mecanismo, Algum sim. tipo. Uhum. É. Normalmente, acaba alterando aí Mas a pelo. pressão arterial no contexto de poder desajustar a parte renal, né? Também junto Ah, tá. Junto mas com acho que isso. pode ser por sal também, né? Pela molécula de Não. ter um. É porque Não, também mais não pela. teria que ser muita coisa, né? Tem que ser a Uma dose pessoa muito alta. viciada em É. anti-inflamatório. É real que o idoso a gente tem que evitar anti-inflamatório? Sim, por causa, Porque a por questão causa da função renal. renal. É, Por causa tem da isso. função Cada renal. questão. Exatamente. Professor bom Anti-inflamatório, também, né? Então, Tá. assim, Inflamatório, anti-inflamatórios, corticoide. antidepressivos tricíclicos podem verdade. aumentar. E arritmia. E arritmia também. Muito. Ainda bem Sim. que é pouquíssimo usado É hoje. pouquíssimo usado. Mas pode. Anticoncepcional oral. Uhum. Cannabis, tá? Uhum. Hoje em dia, né, tem se usado muito também, pode aumentar a pressão arterial. O cigarro de cannabis. Até a medicação mesmo, Tá. de cannabis pode aumentar a pressão Uhum. também, tá? Tá. Tem que ficar de olho. Quem usa, tem sempre que ficar de olho como é que vai ficar a pressão. Tá. Cocaína, anfetamina, Uhum. eritropoetina, Psicoestimulante. hormônio Psicoestimulantes tireoidiano, todos. psicoestimulantes, tireoidiano. exatamente. Então tem que Então, sempre assim, eliminar. tem sempre que eliminar se tem alguma causa por trás ali daquela hipertensão, e medicações sempre tem que ser perguntadas. Porque às vezes a gente diminuindo a dose ou tirando a medicação, se for possível, né, trocando, a pressão pode ser que melhore mesmo. Ou fique mais fácil de tratar. Ou fique mais fácil de tratar. Né? Sim. Próximo, Bru. Geralmente, o diagnóstico de hipertensão acontece no primeiro evento do infarto ou AVC? Ó, Se for homem, sim, né? O homem, sim. vamos lá. É um mito e verdade, né? Porque assim, foi o que eu falei. A hipertensão, ela, na maioria das vezes, vai ser silenciosa, ela não vai dar sintomas. Na maioria das vezes, aquela pessoa, né? Aquele homem que não vai ao médico com frequência, né? Que não visita o médico, só visita quando a mulher realmente insiste que ele vá. Às vezes ele pode estar há anos ali hipertenso, há anos gerando lesão ali, né? Na vascularização do coração, do cérebro. E aí, realmente, abrir o diagnóstico já tendo, infelizmente, né? Um evento não desejável, né? Tendo um infarto, tendo um AVC. Isso pode acontecer sim, tá? Porque realmente, na maioria das vezes, a pessoa não vai ter sintomas, tá? Então, Uma coisa, assim, que durante toda a minha vida de médica, eu sempre pedi polissonografia para os pacientes. Sempre. Quando ninguém por causa da pedia, apneia por obstrutiva do causa sono. da apneia. Porque eu já É vi uma causa muita também. gente ter insônia por causa da apneia, ter falha minêmica por causa da apneia, ter dor de cabeça matinal por Uhum. causa da apneia. Nesse caso, dentro da cardiologia, a polissonografia também é importante. Sim. A apneia é uma causa de hipertensão De secundária. hipertensão Sim, secundária. a apneia obstrutiva do sono, na maioria das vezes, a hipertensão vai ser essencial, Sim. tá? Ela não vai ter nenhuma causa por trás, né? Vai ser ali aquela pessoa que já tem uma história familiar positiva, de hipertensão, enfim, vai ser essencial. Mas a gente sempre tem que pesquisar causas Que secundárias possam também dificultar que possam, a exatamente, estabilização. dificultar a estabilização, ou até que seja a causa mesmo daquela pressão alta, né? Geralmente, assim, a pessoa que tem menos de 35 anos, que diagnosticou uma hipertensão, uma pessoa que tem mais de 55 anos, que diagnosticou uma hipertensão, a gente sempre tem que correr atrás se tem algum fator ali por trás que tenha desencadeado esse aumento de pressão. A apneia obstrutiva do sono é uma das causas. Uhum. Existem muitas causas endócrinas, né, que podem causar também o hipotireoidismo, feocromocitoma, enfim, tem hiperaldosteronismo, acromegalia, tem várias Uma outras coisa que me causas. marcou muito na faculdade de medicina foi um menino de 19 anos que chegou com uma hipertensão, mas assim, surreal. Surreal. Falei assim, não, isso aqui não pode ser uma coisa. E eu me lembro que o meu professor de clínica, Dr. Silvio, chegou e falou assim, Bia, pede uma avaliação de artéria renal. Artéria renal. Uhum. E aí, quando veio, era uma estenose de artéria Artéria renal. renal. O menino operou, acabou. Sim, é uma Eu causa achei também. É aquilo hipertensão lindo. renovascular. E de jovens, né? Então, geralmente a hipertensão renovascular, né, em pessoas mais velhas,
são por aterosclerose, Sim. tá? Que é a obstrução A ali de obstrução. uma das artérias ou das duas. E geralmente quem é jovem é uma doença fibromuscular, né? Que a Uhum. gente chama, que também pode obstruir a artéria renal. E é isso, assim, é uma causa reversível, né? E A é gente. lindo isso. Eu fiquei tão feliz que eu falei, coitado desse menino, que ele vai É. com 30 anos, já infartou. Já. E foi assim, tirar com a mão, sabe? Uhum. Acabou. É, Acabou. Isso que isso ficou aí. marcado, Não, assim. sempre, quando é muito jovem, tá hipertenso, ou quando é mais idoso, né, e faz diagnóstico de hipertensão numa fase mais idosa, a gente realmente tem que Eliminar uma opção de eliminar coisa. causas Entre secundárias. eles, o Entre rim. elas, doença Essa renal parte. crônica pode ser uma causa, Exatamente. e essa doença renovascular, hipertensão renovascular, que é a obstrução das artérias Das renais, artérias que. também pode ser uma causa. Perfeito. Próximo, Bru. Colesterol é sempre prejudicial? Então, mito, né? Uhum. Aquilo que a gente a já gente falou do falou. ovo. Realmente não é sempre prejudicial. Uhum. Depende, né, do tipo de gordura que você está comendo. E o colesterol. Na verdade, o colesterol ele é importante para a formação de muitas coisas do nosso corpo. Não, de membrana. Membrana Exatamente. das É importante células, para a pelo amor de formação Deus. neuronal, para membranas das células, Exatamente. formação Baía de de melina. hormônios. O que é isso, gente? Tem que ter Sim, gordura. sim, tem que ter gordura. Então, assim, o colesterol é muito importante, tá? Uhum. O problema realmente é o consumo daquela gordura ruim, né? Exatamente. Que vai aumentar o colesterol ruim, tá? Mas o colesterol Porque, não é sempre assim, prejudicial. quando eu estudava, a taxa de faculdade, a taxa do colesterol total, só se pedia total na época, era 260. Aí depois baixou para 230, depois passou para 200. Eu acho que hoje está em 190 ou 180. O total, O total. Não é isso, Gabriel? 200, né? 200 ainda? Porque tem laboratório que já está botando. Mas no LDL. LDL, dependendo se o LDL for o paciente tiver um triglicerídeo muito alto, o laboratório não consegue medir o LDL. Aí a Exatamente. gente faz a medida do colesterol não LDL. Não LDL. Não o LDL. não HDL. No HDL. Não Aí a gente se HDL. liga pelo não HDL. Entendi. Entendeu? Assim, A Entendi. gente usa normalmente o colesterol LDL como marco. É Mas sempre se o paciente tiver um o triglicerídeo cardiologista. muito alto, acaba que a conta, existe uma fórmula. Que não fecha, né? O LDL, na verdade, ele é medido por uma fórmula. Até tem como medir o LDL hoje em dia no laboratório. É mais caro, mas é mais fácil. Aham. É uma fórmula que é feita. Que é pega o colesterol total com HDL, usa o triglicerídeo, aí você calcula o LDL. Só que se for muito alto, acaba falseando. Então você Entendi. não pode usar. E aí a gente se liga mais pelo colesterol LDL e o colesterol não HDL. Quer dizer, o total não é tão Não é importante tão assim. não. O mais Exatamente. importante é o LDL. É, a mais importante, a gente sempre vai se LDL. guiar a Já meta. com o risco cardiovascular do paciente. Baixo, Exatamente. moderado, Baixo, moderado alto e e muito alto risco. Perfeito. Não precisa dosar colesterol até meia idade? Você já falou. Eu já falei. Foi Isso daí é um muito bem. mito, exatamente. Uhum. O ideal é ter ali a primeira dosagem entre 9 e 11 11 anos. anos. Exatamente, para você já ter, né, já começar ali a prevenção daquela criança que já tem um colesterol alto, Uhum. ou até pesquisar se aquele colesterol alto é uma hipercolesterolemia familiar mesmo, né? E aí, porque foi o que eu falei, né? A gente o que a gente vai ser daqui a 20, 30, 40 anos Começa é o que a assim. gente é agora, né? Então, tudo que você fizer ali na criança para melhorar aquelas taxas de colesterol, ela vai colher um benefício depois na vida adulta também. Eu fico assim porque eu sou de uma geração, minha filha, que o leite da latinha era maravilhoso, aquelas farinhas maravilhosas, foi um horror tinha aquilo. Mucilon. Meu Deus, Senhor do céu, era só para engordar. E o biotônico? Era engordar para matar Biotônico. depois. Deus seja louvado. Nem Eu me tomava fala. aquilo ali assim porque eu era raquítico. É assim. mesmo? Isso tá com efeito, tá dando efeito Tá contrário até hoje. Ai, Taca-lhe próximo, pau. Bru. Se você tiver colesterol baixo, nunca vai infartar? É mito também. Na verdade, o colesterol é um dos fatores de risco. A pessoa Uhum. pode ter um colesterol maravilhoso, mas ela pode ser hipertensa, diabética, pode não fazer atividade física, pode ter uma história familiar positiva de infarto. Então, assim, pode ter outros fatores que, se somando, pode levá-la a ter uma doença coronariana e infartar. O colesterol é um dos fatores de risco apenas, muito importante de ser controlado, né? Muito bem Principalmente controlado. o LDL. Principalmente o LDL. Uhum. Mas não é o único, Tá. né? Então, assim, não necessariamente você tendo colesterol bom, você não vai infartar. Aí fica difícil, né?
Fica difícil. É. Tem muita coisa pra gente Tem cuidar, né? muita Muito. coisa, mas tudo bem, tudo é complexo. Próximo, Bru. Sou eu? É. Ah, tá, você Eu calma. também. Levou- Tá estressado. Acho que ele Tá levou. estressado, Né? você tá vendo? Tá estressado. Eu tava aqui pensando que a gente não morre também, assim, Não, só não. por causa disso. Não, né? não. não. Diabéticos têm maior risco de sofrer infarto silencioso? Verdade. Verdade. Ai, meu O que Deus. acontece? Aquele quadro, né, típico que eu falei de dor no peito, aquela, né, a dor em aperto, é um quadro típico de infarto. Mas nem sempre a pessoa vai ter um quadro típico. Existem realmente, acho que 20 a 30% dos infartos são silenciosos mesmo, tá? A pessoa vai ter ou nenhum sintoma ou poucos sintomas. Às vezes vai ter só uma falta de ar desproporcional ao esforço que ela tá Ao fazendo. esforço. Exatamente. Vai ter, né, vai ficar tonta, vai ficar suando frio, vai ficar se sentindo ansiosa. Eu já peguei Uhum. uma paciente, mulher, né, na emergência, que estava mais ansiosa e, na verdade, ela estava infartando. Era o único sintoma que ela me Único trazia. sintoma. Era diabética? Exatamente. Não Essa era não. diabética. Mas mulher também tem maior chance de ter infarto silencioso, assim, mulher Entendi. e diabéticos, né? E os diabéticos, o que acontece? O diabético, por si só, ele já é pelo menos moderado fator de risco cardiovascular. Ele já tem, né, um Uhum. intermediário fator de risco cardiovascular só por ser Só diabético. por... Aquele diabético que tem mais de 10 anos de doença, que tem outros fatores de risco associados, que já tem uma insuficiência renal ali, né, por causa do diabetes, ele já vai ser um alto risco, tá? Entendi. Então, e o diabético, né, tem uma particularidade que ele age muito nos nervos, né, do corpo no geral. Então, é aquele paciente, né, que teve um machucado no pé e ele Não tem uma sente. neuropatia, nem sentiu, né? E aí já chega no hospital com aquele machucado enorme e ele nem sentiu que tinha se machucado. Uhum. Isso pode acontecer na inervação ali do coração também. A dor fica É como se alterada, fosse é até disfuncional. chamado, exatamente, até chamado de coração anestesiado, né? Exatamente. E aí a pessoa realmente pode não ter, tá, sintomas, ou ter uns Uhum. sintomas muito atípicos, que isso vai ser mais comum em diabéticos e mulheres mais idosas mesmo. Perfeito. Próximo, Bru. Consumo de álcool pode causar arritmia? Verdade. É verdade? É verdade. Existe uma síndrome chamada que é síndrome do coração pós-feriado, tá? Que a gente vê... Coração A gente vê pós-feriado. isso na emergência até. Aquelas festas de fim de ano, né? Que a pessoa bebe um pouquinho mais, né? E aí, realmente, o álcool, ele pode causar, né, arritmia por alguns mecanismos, né? Primeiro que tem aí o efeito diurético do álcool, que aí pode abaixar o potássio, tá? E causar, né? Essa é uma causa da arritmia. O outro, que é o próprio acetaldeído, né? Que é decorrente da metabolização do álcool. Ele é mais tóxico, realmente, para o coração. E o estímulo simpático que o álcool faz também pode levar à arritmia. E essa arritmia pode acontecer até 36 horas da pessoa ter consumido álcool, tá? Não necessariamente Pode não na ser hora. imediato, Pode ser no dia exatamente. seguinte. Pode ser no dia seguinte, tá? Tá. E geralmente... Pode ser na hora que vai começar a ressaca. Pode ser na hora que vai começar a ressaca. E geralmente ela reverte espontaneamente em até 24 horas, tá? Mas acontece sim, o consumo do álcool pode causar arritmia. Esse pessoal que vai para bloquinho de carnaval, né? Esquece da vida. Esse pessoal que vai pro É. pagodinho do Beco do... Como é o nome daquele lugar? Não, Beco do Batman é São Paulo. Beco do Rato, aqui. Uma cidade, uma maravilha. Não foi, Bru? Ah, Bru, pelo amor de Deus. É o meu bloquinho, minha cama. Ah, tá bom. E eu não participo. Ultimamente eu tenho até trabalhado no carnaval. Tá bom. Não, eu tudo bem, gosto. tudo Eu bem. confesso que eu gosto. É. Do mas bloco Gosto. e da praia, Não, né? mas então, né? Depois que virei mãe, a gente gosta menos. Menos, Mas, bem menos. mas eu gostava. É. Curtia. Mas tudo tem sua hora, Tudo né? tem sua hora, eles crescem, né? Exatamente. Então... Próximo, Bru. Arritmia pode causar AVC? Sim, Acidente vascular. verdade. Uhum. O que acontece, né? Existem arritmias no átrio, tá? Que é uma parte... O coração é De dividido em cima. 4 câmaras, né? A parte de cima ali do átrio, existem 2 arritmias, né? A fibrilação atrial e o flutter atrial, no qual o átrio ele não vai contrair, tá? Ele vai como se fosse ficar fibrilando, ele não vai gerar uma Entendi, contração ele não atrial. contrai, ele fica só tremendo. Como se fosse isso. Uhum. E isso vai gerar o que a gente chama de uma remora, tá? O sangue vai ficar meio em estase ali Uhum. naquele momento. Meio E paradinho. pode levar à formação de trombos, tá? E esses trombos podem se deslocar e causar um acidente vascular
que a gente chama de cardioembólico, tá? Então, realmente pode causar sim. Por isso, sempre que a gente faz o diagnóstico, o ideal é tentar reverter essa arritmia, né? Obviamente, se for aquela pessoa fez o primeiro diagnóstico, né? Nunca teve essa arritmia na vida. Então, o ideal é tentar reverter a arritmia, ou com reversão com medicação, ou dando aquele choque, né? Aquela cardioversão elétrica, ou até com ablação mesmo, tá? Quem manda ali o foco, né? Da arritmia, tá? Mas aquelas pessoas que não conseguem reverter da arritmia, né? A gente vai fazer medicações para afinar o sangue, tá? Que são os anticoagulantes. Para não acumular ali, não formar para não formar o trombo, né? Vai afinar o sangue, não vai formar o trombo para impedir que isso aconteça, para impedir que aconteça o AVC. E pode ser que precise de um marca-passo também, dependendo, ou não. Não, o marca-passo, na verdade, vai ser para tratar as bradiarritmias, tá? Mas pode acontecer, quando, né, a pessoa tem uma doença do nó sinusal, ela pode ter as duas coisas juntas. É o que a gente chama de síndrome taquibrade, né? Ela faz uma fibrilação atrial, por exemplo, e a gente começa a medicação para controlar a frequência, porque a fibrilação atrial é uma taquiarritmia, a frequência fica alta, né? E aí, a gente fazendo essa medicação, a frequência cai muito e a gente não consegue controlar. E a gente, às vezes, pode fazer uma ablação ali do nó do sinusal, né? Acaba com ele e põe o marca-passo. Pode acontecer. Pra assumir. Pra não ficar essa bagunça, não ficar essa bagunça. Senão essa um dispara, frequência o alta, outro frequência baixa. Exatamente. Então, pode acontecer sim. No nó... No átrio, né? A ablação. Ablação do nó do átrio ventricular. Pra parar, é parkinsonismo do átrio. Próximo, Bru. O consumo de sal pode aumentar a pressão arterial? Sim, verdade. Pois é. Pois é. O que acontece? Na verdade... Menos açúcar, menos sal. Aqui eu tô deixando todo mundo triste, né? Não, aqui não, porque a gente não come açúcar. Já não assim. come, já come direitinho. tá bem porque, né, reduzido. meu paciente já come direitinho. Já. Com né, certeza. Eu não ia trazer você aqui pra pagar vexame, né? Jamais. Então, na verdade, o consumo, né, de sal, o consumo de sódio, né, diário, o ideal seria não ultrapassar ali 2 gramas, tá? Que daria 5 gramas de sal, tá? Só que o consumo de sal médio ali do brasileiro é de 9 gramas. Isso tudo? Isso tudo. Então, assim, alimentos que tenham muito sal, alimentos enlatados, molho shoyu, ketchup, embutidos, são alimentos que realmente quem é hipertenso tem que evitar, tá? Assim como tem alimentos que vão melhorar, né, a pressão. Por exemplo, alimentos ricos em potássio, né? A banana, a laranja, a goiaba, são alimentos que melhoram, né? Ajudam ali. Contrabalança um pouquinho. Contrabalança, ajudariam a melhorar, né? A pressão arterial. O próprio alho, né? Que tem... Ele é um vasodilatador, então também ajuda, tá? Tem alimentos que vão ajudar e tem alimentos que vão ser prejudiciais. Mas o problema do alho é que você não pode abrir a boca, né? Porque, assim... Não, você come o alho e escova o dente, né? Por favor. Aquele dedinho E mesmo assim de fica na vinho? respiração. Fica. Que eu tenho uns né? pacientes que falam assim, não, mas minha cardiologista falou que eu posso tomar um dedinho de vinho toda noite. Mito ou verdade? O vinho não tem problema. Um dedinho não tem problema, mas quem não. toma um dedo? O que acontece? Mas tem paciente que vem falar, eu falo, meu querido, esses medicamentos aqui que a doutora passou e tal, não sei o quê, não é bom tomar... Não, mas Porque não é dedinho, cardiologista gente. falou que eu posso tomar um dedinho Não, todo mas um dia. Não é um dedinho, dedinho. Não é um dedinho. Então, o negócio é do álcool, né? O álcool, ele também pode interferir na pressão arterial se você consumir mais de 30 gramas de álcool por dia. Que seria o quê, né? Vamos botar ali. Uma garrafa de cerveja. Qual? Tá? Aquela long neck? Long neck. Tá. 2 taças de vinho, tá? Também daria mais. Ou uma dose de destilados. Tá. Destilados, né? Também O daria grande mais. problema é que o brasileiro não toma só isso. Esse é o grande Eu problema. Eu acredito até que o parisiense, aquele cara que mora em Paris, ele vai ali no café, ele pede uma taça de... Passa o dia inteiro ali, com água e aquela taça de vinho. Única, né? A única. E aí ele toma um café antes de ir embora. Eu já vi isso acontecer. Eu falei, eu vou ver como o parisiense vive. Eu levantei e fui embora, porque aquele homem ele ficava lendo e uma taça mesmo. Deu ali umas 3 horas. Olha que eu aguentei bem. É mesmo. Deu. Não, brasileiro acho que não sabe dosar muito bem isso, né? Não. Se ele pede um pouquinho de vinho todo dia, ele vai tomar meia garrafa. Pode ter certeza disso. Eu falo, então... Um dedinho é um dedo, né? Uma mão, na verdade. É uma mão, né? Tá. E o sal integral faz alguma diferença? Sal integral, Tanto faz. É eu sal. acho que tanto faz. Tanto é sal. faz. É sal de qualquer maneira. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Pressão alta não dá sintomas?
Muitas Verdade, vezes não. muitas vezes não dá sintoma. Tem aquela clássica, né, da pessoa falar: "Não, porque eu tô com dor de cabeça e a minha pressão tá alta, porque eu tô com dor de cabeça". Não, É na o maioria das contrário. vezes é o contrário, né. A gente já sabe, assim, que na maioria das vezes a pressão ela aumenta como uma Uhum. consequência da sua dor, né. É normal a nossa pressão aumentar em vigência de dor, de desconforto, de Mas tem um ansiedade. limite, né? Mas tem o limite. Mas, assim, na maioria das vezes a pressão realmente vai ser assintomática. Uhum. Algumas pessoas podem até sentir, tá? Medicina baseada em minhas evidências, tá? Entendi, Algumas pessoas entendi. sentem, fica mais tonta, sente um suor É diferente. verdade. Gabriel foi assim, né? Quando diagnosticou hipertensão. Dele? Suava diferente, tinha uma Aham, dorzinha de cabeça. Mas na maioria das vezes, tá? A gente aham. botando assim, o geral, não dá sintomas mesmo, Não tá? dá. É silencioso, né? Silencioso. Próximo, Bru. A causa mais comum de morte súbita em atletas é infarto? Mito. Vamos lá. A causa mais comum de morte súbita, no geral, é infarto, não em atletas, tá? Tá. Morte súbita, na verdade, é aquele evento que acontece, né? A parada do coração. O coração para de funcionar, uma parada cardiorrespiratória, que acontece em até 1 hora do início dos sintomas. Isso é definição de morte súbita. Mas se a pessoa não tem sintoma? Se a pessoa não tem, se ela parou, Parou. aí também é uma Por morte súbita. exemplo, É em a gente- até 1 hora. A gente vê aqueles jogadores de futebol, de repente tem alguém que no Exatamente. campo Pá. Ele pode ter começado a sentir alguma coisa, como ele pode realmente ter ali parado naquele parado momento. e pum. Parou. Tá. E aí o coração para de funcionar, uma parada cardiorrespiratória. A causa mais comum de morte súbita no nosso meio é infarto, tá? Uhum. Mas em pessoas jovens, menores que 35 anos, as causas mais comuns vão ser arritmias. Entendi. Arritmias malignas, tá? A pessoa vai fazer uma arritmia maligna, que vai degenerar para uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, enfim, vai, né, fazer uma parada cardiorrespiratória. Uhum. Em atletas, a causa mais comum, atletas de elite, né, Tá. mesmo, tô falando, atletas Estamos profissionais. falando de Olimpíadas. Olimpíadas, né? Esses atletas tá. que a gente vê parando em campo, né? Tá. A causa mais comum é uma cardiomiopatia hipertrófica, né? É uma doença hereditária, genética, Uhum. tá? Que o coração ele vai ficando, a musculatura, né? Ela Vai aumentando, né? A Ele vai musculatura, digamos dilatando, assim. né? A musculatura fica Ficando aumentada. menor. Tá. Não, fica maior, né? A musculatura? Mais hipertrofiada, maior. Tá, Ela fica maior a musculatura. Entendi. Isso. Tá, fica mais duro. Fica mais duro. E aí Uhum. pode fazer algumas áreas ali de fibrose, tá? Que podem ser o foco de arritmia e a pessoa também acaba morrendo. Isso é o mais comum em atletas. atletas. Morte súbita em atletas, a Cardiopatia causa mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica. Mas existem outras causas, tá? Existe Uhum. coronária anômala, existe síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, que são outras coisas que também podem levar à morte súbita em pessoas jovens, enfim, em atletas. Mas a causa mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica e a causa mais comum de morte súbita em jovens que não atletas, tá? Vai ser arritmia e não infarto. Tá? Arritmia. Mas, no geral, a causa Ainda mais comum continua ainda é sendo um infarto disparado, com certeza. Próximo, Bru. Ansiedade não tratada pode causar problemas de coração? Olha, verdade. Vamos lá. Na verdade, a ansiedade, ela pode simular um problema no coração. Que é a maioria. Que é a maioria, exatamente. É aquela pessoa que chega, né, sentindo um aperto no peito, sentindo uma taquicardia, né, e na verdade ela tá tendo uma crise de ansiedade, não tá tendo uma arritmia, nem um infarto, nada disso, tá? E é nesse momento, né, que a gente tem que olhar com carinho para a saúde mental dessa pessoa, encaminhá-la para o especialista também, para tratar em conjunto E saber com a gente. história também, né? Exatamente, saber a história. Agora, existe uma síndrome também chamada, que é a síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido. Isso. O Bru Existe. tinha me perguntado isso. Eu não sabia que era o nome do japonês. É o nome do japonês. Na verdade, esse Tatsudi, Takotsubo, né? Takotsubo, ele é um pote, sei lá, uma coisa, né, que os japoneses usam para pescar polvo, tá? Que na verdade, é dilatado, tá? E ali a entrada é mais estreita e depois a região, né, posterior ali é mais dilatada, tá? Porque o coração, ele assume essa conformação, tá? Nessa síndrome de Takotsubo. Ele vai dar alterações ali na estrutura do coração que vão se assemelhar a esse pote ali que eles usam para pescar, né, o polvo. Pescar por isso o polvo. Tá. Mas enfim, essa síndrome de Takotsubo, ela é muito mais comum em mulher que em homem, tá?
geralmente acontece ali, mais comum, né, prevalência, entre 65 e 70 anos de idade, Que é a síndrome do coração partido. síndrome do coração partido, e geralmente ela vai vir após um estresse agudo, tá? Uma perda de um familiar. Que bonitinho. É isso ali, ó. mesmo. É isso. Sacou de Bonitinho. chumbo. E ali Putz. é o coração, É o né? coração, É bem ficou parecido. assim? Ele fica assim, ele fica nessa conformação. Dão Jesus. alterações ali na estrutura, Tá. né, do coração que se assemelha a essa armadilha, né? Entendi. Usada para Uhum. capturar polvo. Tadinho do povo. E geralmente ela acontece após um estresse agudo mesmo, tá? Uma perda de um ente querido, uma briga com familiar, alguma perda financeira importante, tá? E aí a pessoa chega com esses sintomas, né? Ela pode, né, simular, né, um infarto agudo do Uhum. miocárdio, né? Mas as coronárias vão ser normais, mas pode elevar a enzima cardíaca, a pessoa pode ter dor no peito. E geralmente acontece após um estresse agudo mesmo, tá? Mesmo, assim, uma coisa meio traumática. Uma coisa meio traumática. Tá, e é reversível? Na maioria das vezes é reversível. Na maioria das Eu vezes. tive um amigo que fez isso. A pessoa pode ter um quadro grave até, Uhum. mas na maioria das vezes é reversível, depois melhora, enfim, a função ventricular Eu ia melhora. perguntar isso mesmo. Tá, perfeito. Vamos lá, Bru? Mitos e verdades. Vamos lá. Existe um risco elevado para eventos cardiovasculares, mesmo sendo fiel à modificação do estilo de vida? Verdade. Assim, na verdade, modificação de estilo de vida é muito importante, né? Para Uhum. qualquer doença crônica, tá? É muito importante que você pratique atividade física, que você se alimente bem, que você durma bem. Isso é muito importante, mas não é só isso, Entendi. né? Você tem que cuidar realmente dos outros fatores, né? Você tem que cuidar da sua hipertensão, que não foi diagnosticada, tem que cuidar do diabetes. Então, assim, tem todos os outros fatores envolvidos que a gente realmente tem que cuidar, né? Também não só o estilo de vida, para evitar que tenha algum evento cardíaco, para O evitar que tenha estilo alguma de vida doença. é fundamental. É fundamental. Mas não pode excluir todas as Exatamente. outras armas que Exatamente. são É necessárias. sempre o tratamento não farmacológico de qualquer doença crônica. É a Exatamente. mudança de estilo de vida. Sempre importante. Não adianta só dar medicação. Exatamente. E Tá? nem adianta só mudar o estilo de E não vida adianta se só você mudar o estilo de tem vida que se você tomar o tem que remédio. tratar. Exatamente. Exatamente. As duas coisas. Pelo Exatamente. menos. Pelo menos. Próximo, Bru. Todo paciente que já infartou precisa usar medicação? Verdade. Verdade, né? Não adianta. Todo paciente É. que infartou tem que usar medicações com embasamento científico de que aquilo vai fazer bem pro coração E dele. evitar o próximo? Para evitar o próximo, exatamente. Ah, O paciente que já infartou, no mínimo, vai usar uma aspirina. no Ou, mínimo. no mínimo, né? Ou uma aspirina ou qualquer outro antiagregante plaquetário, tá? Que é a medicação Uhum. para afinar o sangue para evitar novos eventos, Uhum. tá? E essa pessoa que já infartou, ela vai ser de muito alto risco cardiovascular. Então, a meta de LDL dela é menor que 50. Muito provavelmente vai ter que usar um remédio para colesterol, porque é muito difícil você atingir essa meta sem usar nenhuma medicação. Uhum. Além disso, vai ter que ter o que a gente chama de duplo produto bem controlado, tá? Tem que ter uma pressão arterial bem controlada e uma frequência cardíaca bem controlada. Então, muitas vezes vai ter que usar remédio para pressão e vai ter que usar um remédio para controle da frequência cardíaca, que é a classe ali dos beta-bloqueadores, Uhum. tá? Então, assim, não tem como. Essa pessoa Vai muito ter que provavelmente usar. vai ter que usar a medicação, né? Lamentamos E informar, mas lamentamos vai ter que usar. informar, mas para evitar ter novos eventos, vai ter que usar, sim, medicação. Perfeito. Todo paciente que diagnosticou hipertensão vai ter que usar medicação para toda a vida? É mito e verdade, né? São os dois, na verdade. Uhum. Vamos lá. Na maioria das vezes, tá? A pessoa que diagnosticou hipertensão é uma doença crônica. Ela vai ter que tomar medicação sim pro resto da Uhum. vida. Mas vamos supor que ela tenha uma hipertensão secundária, né? Que a gente até falou aqui. Tomando Tem um alguma coisa ali remédio. por trás. Esteja tomando uma medicação que a gente consiga tirar e melhore a pressão. Tem alguma doença Apneia. endócrina, apneia obstrutiva do sono. Tem uma doença renovascular. Renal. Então, assim, se a gente tratar uma causa secundária, pode ser que ela realmente não precise usar Uhum. medicação. Ou, às vezes, até aquela pessoa que chega com uma hipertensão leve, tá? E ela tá acima do peso, ela não tá fazendo atividade física, ela não tá fazendo dieta, e ela começa a fazer toda essa mudança de estilo de vida, e naquele momento que ela precisou de medicação, depois ela perdendo peso, fazendo atividade física, se alimentando bem, a gente também Pode consegue ser tirar a que- medicação. Pode ser Tá? que não. No geral, vai ser medicação para a vida toda. Mas existem essas particularidades que a gente vai conseguir, às vezes, realmente tirar a Que vai ter que medicação. ser avaliado de Que vai bem ter que ser direitinho. avaliado bem direitinho, exatamente. Próximo, Bru. Meu amor. Chegamos no momento Pipinho. Ah. Pipinho não é um coração, é um cérebro.
Ele é filho da doutora Ana Beatriz, tá? E ele gosta de conteúdos, assim, importantes, científicos, também outros assuntos ele também gosta, desde que eleve ele. E ele ficou aqui nesse episódio prestando atenção em tudo que você falou. E agora ele vai fazer um joguinho chamado ping-pong. Ele joga umas palavras para a mãe dele e a mãe dele joga para você. O que vier na sua mente, você fala. Tá bom. E se você quiser passar também, ele vai ficar Ele super é de muito boa, educado. porque ele também não não. quer que você Não. tenha nada e não leve nada pro Não, coração. nada, nem pra mágoa. É nem pra mágoa. Ele não tem. Tá bom. Tá? Não, é meu Pepinho não vê amiguinho. televisão. Tamo junto, tá? Pepinho. Pepinho Não muito come alegre, não come biscoito, biscoito, nada. É. Só tem direito Muito a ouvir bonzinho, né? bons conteúdos. Muito Ele é bonzinho. cotó, né, tadinho? É. Assim, a perninha dele, ó, mas Fez um tira- ano agora, fez um menina. É, ano. neném ainda. É, tá com a cabecinha ainda grande. Então, Pipa, aquela cabecinha grande. Se inclinar pra frente, cai. Exatamente. Por isso que eu não deixo. Deixa ele paradinho. Número 1, amor. Filhos. Número 2, família. Maior amor da minha vida. Número 3, inspiração. Meus pais. Número 4, se pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento você escolheria visitar? Passado ou futuro? Olha, passado. Eu acho que eu escolheria reviver o nascimento dos meus filhos. Jura? É. Foi o momento mais feliz. Pode chorar. Não tem Foi o momento mais feliz da minha vida, sem dúvida. Assim. Uhum. Dos Nenhuma. dois, foi igual. Foi. Não foi igual, né? O parto não foi igual, o momento não foi igual. Acho que eu tava muito mais madura quando eu fui mãe do Miguel do que da Giovana. Mas com certeza foi o momento mais feliz. Eu tava mais completa ali. Entendi. Com certeza. Entendi. 5, complete a frase. Por favor. Todo mundo aqui tem que dar uma choradinha. Você já notou, né? Ó, complete a frase. Meu propósito. Não. 6. Ih, meu Deus, me desorganizei. Calma, 5. Ô, tadinha da O moça. pessoal se emociona, eu me emociono também. Calma, Então ela vai vamos, voltar. coitadinho da moça. Tadinha da moça, desregulou. Peraí, Voltou. Vamos voltar. Complete a frase. Cuidar do coração é. Cuidar de você mesmo. Eu acho que o coração é a coisa mais importante que você tem. Não é porque é minha especialidade, não, tá? Mas se o coração para, tudo para. Nada funciona. É verdade. É verdade. 6. Felicidade. Eu acho que minha vida. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu não penso em nada. Eu sou feliz, realizada. Aqui, agora. Aqui, agora, nesse momento. Também. Também. Eu acho que a felicidade é uma escolha, né? A gente Uhum. escolhe ser feliz todos os dias. Então, Fala isso. Tá. 7. Complete a frase. Meu propósito de vida é. é sempre crescer, levar o melhor de mim para as pessoas. Eu gosto muito de uma frase que fala: aqueles que passam por nós não nos deixam sós, não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Eu acho que na medicina, né, até assim, profissional de saúde no geral, a gente entra muito em contato com pessoas incríveis, com histórias incríveis. E é muito legal a gente fazer essa troca, a gente levar um pouco dessas pessoas e deixar um pouco da gente também. Eu gosto muito, assim, no hospital que eu trabalho, tem muito paciente idoso, né? Às vezes centenário ali, 103 anos, 102 anos. Nossa. E eu sempre gosto de perguntar, assim, qual o segredo para você chegar até essa idade? E eu ouço, assim, coisas fenomenais, assim, respostas maravilhosas. Eu sempre levo um pouquinho dessa experiência, Dessas respostas. dessas respostas. E acho que nesse contato que a gente tem, a gente vai melhorando a cada dia. Acho que a gente está aqui realmente para melhorar a cada dia, ser uma pessoa melhor para os nossos filhos, para o marido, pai, mãe, tia, Os amigos. os amigos, Pros meus pacientes. E é isso. Eu acho que ela leu o livro Felicidade. E não me Não, falou. ó, Não. Tudo com bem. certeza, eu sou fã, né? Não leio todos. 8. Resiliência. Resiliência. Eu acho que resiliência é a gente tirar sempre positivo de todas as nossas experiências, tirar alguma coisa positiva. Eu acho que tudo que a gente vive pode ser benéfico, pode ser ruim, pode ter sido um momento triste, mas a gente sempre vai ter um aprendizado daquilo, sempre vai tirar alguma coisa
para nossa vida. Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente saber aproveitar ao máximo aquela experiência, mesmo que não tenha sido muito boa, né? Mas que a gente vai levar alguma coisa dela para nossa vida para se tornar uma pessoa melhor também. Perfeito. 9, uma saudade. Ai, da minha infância. Foi boa! Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto, né? Aham. Aí quando chega na fase adulta, eu acho que o legal de ser mãe é que a gente revive um pouco da nossa infância, né, com a Uhum. criança. E, nossa, foi muito boa a minha infância, foi maravilhosa. Tenho boas lembranças. E realmente é uma saudade que eu tô revivendo agora aos pouquinhos com as crianças. A gente se vê muito, né, nelas. É verdade, É muito legal. é verdade. E por fim, uma mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo. Eu acho que uma mensagem que teve um paciente, né, uma coisa que eu vivi que me tocou muito, foi um paciente que chegou, né, infartando no hospital. E ele até falou assim: eu falei com a minha vizinha, ela falou pra eu procurar a doutora Beatriz. Eu nem Aham. estaria lá naquele dia, mas eu tava, De né? plantão. Tava de plantão, porque era um fim de semana, eu não trabalho fim de semana, Todos, mas eu né? estava ali na rotina naquele momento. E eu falei, não, eu sou a doutora Beatriz. Ele, meu Deus, é você. Então, assim, eu estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo. E eu conversei muito com ele, depois até virou meu paciente de consultório, Aham. que ele chorou muito comigo, que ele falou assim, eu acho que a gente, às vezes, se importa com coisas tão pequenas na nossa vida, e agora que eu tô aqui infartando, tô achando que eu vou morrer, ele realmente achava que ia, mas ele não morreu, ele ficou ótimo. Graças a Deus. Eu vejo o quanto é pequeno, né? As coisas que eu me importava, besteiras, e que, na verdade, a gente tem que Você realmente... não vai infartar, não, Alex. Eu sei, Alex só me tá emocionei. chorando aqui. Tem que se importar em viver cada dia de uma vez, em É ser verdade. feliz, em levar a felicidade para quem a gente ama. Às vezes a gente fica triste com uma coisa que é insignificante, né? E eu vejo muito isso realmente, às vezes paciente muito jovem, uma doença terminal, e eu tô naquele dia, assim, muito estressada, cheia de coisa na cabeça, e eu paro e olho, cara, meu estresse não é nada, em comparação ao Passa que ele tá amanhã, né? passando, né? Passa amanhã. Eu acho que passa a ser uma coisa tão boba. Então, eu acho que é isso, assim, acho que é dar valor ao que realmente tem valor, né? Perfeito. E acho que a gente vive melhor quando a gente começa a pensar assim, a gente não controla tudo, né, na nossa Quase vida. nada, Quase nada. quase nada. E o que a gente consegue controlar que né, enfim, nos traga felicidade e tudo, mas Eu vou Exigir dizer uma menos, coisa né? para a Exigir doutora menos. Bia. Você está vendo aqui que é isso que eu passo. E o meu coração está repleto de felicidade. Obrigado por você cuidar de mim, cuidar da minha família. E imagina. todos os dias a gente aprende muito. E Sim. hoje aqui eu aprendi assim com um prazer um pouquinho mais especial. Porque você está mais perto de mim, você ajuda a eu estar aqui. Uhum. Então é o que eu conversei com você lá no consultório, que todos os dias quando a gente chega aqui é uma emoção diferente que a gente não sabe. O nosso dia, todos os dias é diferente aqui. A gente Uhum. pode saber a Verdade. pauta do que a gente vai conversar, mas nada que acontece aqui é igual. Então, eu agradeço porque você cuida do meu coração, eu aguentar os dias de gravação e estar aqui com a minha E é um parceira também. prazer cuidar do seu coração, que eu cuide ainda por muitos e muitos anos, Mas que esse com coração vai certeza, ficar aí vai. muito Quanta casca de saudável. bala Porque é tem que de me 18 aturar. Ó, o objetivo é atingir ó, o colesterol dela, tá? Da Isso, Bia. vou Vamos chegar lá, eu lá, vou vamos chegar. chegar lá. Minha querida, muito obrigada. Eu que Foi um agradeço a prazer te receber. oportunidade, Vamos eu que fechar o ciclo agradeço. aqui. Muito Muito obrigada. obrigada. Vamos lá, tem presentinhos para Ai. você. Opa! Mentes Inquietas, que eu acho que você Já tem li. um pezinho no TDAH. Tem. Não. Ó, não, mas é Se você depois for a vê se fundo, um você dos filhos, né? diagnosticar. Vê um dos filhos, porque é genético. Janelas da Mente são contos feitos a partir de casos que eu atendi no consultório. São Que 12 legal. contos. Claro que todos ficcionados, não tem como saber quem foi. Mas é um pouquinho Uhum. disso que você falou no final, de que cada paciente traz um ensinamento, Sim, traz uma visão e que vai completando a gente como ser humano. é verdade. Felicidade é mais ou menos isso, da gente dar Lindo. valores às Já coisas que li. realmente há. Mas então tá autografado, esse tá autografado. Ótimo. E tem o Dá Mentes aquele pra alguém. Depressivas, que aí a gente fala de Maravilhoso. depressão de idoso, durante a gravidez, de crianças. Eu acho que pode ser muito útil, Muito tá? obrigada. Mas tem Obrigada Mas pela tem outro, o oportunidade. Pipinho calma. também Tem tá mandando outro. presente. Pipinho mandou um Opa. presente, é uma eco bag
tá? Ih, que Totalmente lindo! sustentável. Lindo, E adorei. aqui atrás vem escrito: faça, aconteça e inspire. Pode People, eu fui. Não é Rock in Lindo, Rio, amei. mas Muito melhor que Rock in Rio. Nem olha, se aí compara. tem aqui um caderno muito bonitinho para Que você botar lindo, todos os seus sonhos adorei, e adorei. desejos. E a nossa canequinha para você tomar café e lembrar da gente. Amei. Mas ainda não acabou, calma. Se você está pensando que acabou, pode deixar tudo do ladinho ali. Você agora vai usar essa câmera aqui, olhar só para ela, essa aqui, para dizer todos os seus recados, para quem quer te seguir, para quem se interessou pelo que você falou, se você tem algum tipo de grupo, de curso, tudo para as Projetos. pessoas que te seguem. Vamos lá. Bom, eu tenho, né, rede social, eu tenho um Instagram pessoal e profissional, mas que eu vou deixar aberto para todos, quem quiser seguir, ver como é que é a minha vida, que é muito emocionante, são muitas coisas que eu passo, mas é muito feliz. O meu profissional é Milê Cardiologistas, tá? Milê com L só, né? Porque Milê todo mundo põe 2 L, não sei porquê. Mas é com L só. Exatamente. E o pessoal... Milê com T. Milê com T mudo. exatamente. M-I-L-E-T, cardiologistas. Lá eu coloco algumas coisas, assim, que eu vejo no dia a dia, que eu acho importante. Algumas coisas que eu acho curiosidades também, alguns mitos e verdades, né? Como eu falei aqui. E o meu pessoal é Bia B. Ferreira, tá? Que também tem uma gama ali de coisas, né, que eu faço na minha vida, que eu também compartilho um pouco com todo mundo, para inspirar, né, tentar inspirar as pessoas também a fazer atividade física, ter hábitos de vida mais saudáveis. Então, enfim, estou aí à disposição, tá? Tenho o meu consultório, também tá tudo lá. Quem quiser, enfim, se consultar comigo, conversar comigo, tá lá também no meu perfil, né, profissional. Tem lá como você me acha e como você marca a sua consulta, como você agenda. E é isso. E pode ser que você encontre nas emergências dos Pode ser que hospitais. encontre, exatamente. Estarei lá, disponível na hora certa, no lugar certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bom. obrigada. Eu que agradeço. Queridos, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pod People. Hoje foi com essa querida doutora Beatriz Ferreira Milê. Se você não conhece, eu acho que deve conhecer. Vai lá no Instagram dela, que ela deixou aqui, que está aparecendo aí para vocês, e segue. Por quê? Conhecimento, autoconhecimento não faz mal a ninguém. Já vi muita gente morrer por falta de conhecimento, mas por excesso dele, nunca vi. E aqui na comunidade Pod People, a gente acredita exatamente isso. Conhecimento e autoconhecimento é o único poder que você pode ter para influenciar na mudança real que você vai processar na sua vida. Se você gostou dessa entrevista, compartilha, fala para os amigos. Se você ainda não segue a gente, segue aqui para a gente poder mandar todas as novidades para você, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.